Capítulo 12. Painel solar 22X. Long Beon da República Aurora 10. 35 minutos para o impacto. Agora, oficial Pet. Ordenou o Capitão Bright, e Innamin ativou os sistemas supressores de incêndio. Uma linha de espuma verde formou um arco para fora dos bocais montados abaixo da cabine da Long Beon, impactando as chamas que ondulavam através do anel de ancoragem da Sunfar. No momento em que o fogo foi apagado, Bright manobrou a nave para frente, tentando obter uma boa vedação com o mecanismo da doca. Não foi fácil. A matriz havia sido gravemente danificada quando o projétil do hiperespaço quebrou seus braços externos, e toda a estação estava em um giro rápido e desarticulado. A bagunça gigante de painéis solares, suportes de sustentação e o grande compartimento central da tripulação estava todo equipado com propulsores externos, que tentavam compensar o giro. Mas qualquer que fosse o cérebro de droide encarregado do sistema antígiro, não parecia entender que a massa do conjunto tinha mudado drasticamente quando perdeu tantos braços na colisão. Todos os pequenos ajustes de posição, o vapor saindo para o espaço dos jatos de manobra, apenas tornaram as coisas piores. A esfera central, onde a equipe de operações vivia e trabalhava, estava vibrando, zumbindo como uma colmeia cheia de insetos irritados. Conectar o Aurora 9 ao sistema de atracação da estação sem destruir a nave. A estação ou ambos exigiam um voo mais habilidoso possível. Felizmente, o Capitão Bright era um piloto muito habilidoso. Vamos entrar lá, disse ele, observando o painel de controle ficar verde enquanto o diagnóstico indicava que a vedação de encaixe foi boa. Ele olhou para cima e viu sua equipe, suboficial Innamin e alferes Peeples, ambos vestidos em equipamento de resgate de emergência retirado dos armários da Long Beon. Esta estação tem uma tripulação de 7 pessoas, disse Bright. Não é tão grande, mas ainda há muitos lugares para se esconder. Eles não estão respondendo às nossas comunicações, o que significa que estão feridos ou os sistemas de matriz foram danificados quando o projétil os atingiu. Teremos que fazer uma varredura. Vamos nos separar, cada um de nós ficando com 1/3 dos decks. Se você achar alguém, traga-os de volta para a eclusa de ar. Se precisar de ajuda, chame o droide. Ele acenou com a cabeça em direção ao cilindro prateado flutuante pairando fora da cabine, orientado verticalmente e arredondado de cima para baixo. Um droide de pílula. Design muito simples, com um grande olho de cristal redondo e uma grade de alto-falante embaixo. Não parecem particularmente funcionais, mas isso engana. Bright tinha visto essas coisas funcionarem. O droide tinha uma variedade de braços extensíveis escondidos atrás de painéis elegantes em seu corpo, e podem usá-los para tudo, desde remover destroços de vítimas presas e até a realização de cirurgia básica no local. Máquina prática para ter por perto. Vamos, disse Bright, e apertou o botão de liberação que abriu a comporta de ar do Aurora 9. Uma corrente de ar semelhante a uma fornalha saiu da estação danificada, trazendo consigo odores de fumaça quimicamente tingida, plastoide derretido e metal superaquecido. Está queimando, disse o alferes Peeples, sua tromba vibrando quase tão intensamente quanto a própria estação. Isso fede. Talvez o painel solar tenha muito farfar para o almoço. Sim, bem, estou entendendo também, os meus tentáculos são quase tão sensíveis quanto seu nariz, Peeples. É só colocar sua máscara e respirar superficialmente. Temos um trabalho a fazer. Os 3 agentes espalharam-se pela estação. A fumaça engrossou e, apesar dos óculos de proteção aprimorados que todos eles usavam, rapidamente ficou óbvio que uma busca visual seria ineficaz. Os pesquisadores gritaram enquanto se moviam ao longo do convés, fizeram uma pausa para ouvir as respostas, então continuaram. Bright estava cada vez mais certo de que todos na estação estavam mortos quando ouviu uma voz fraca gritar por trás de um console de controle colapsado. Por favor, estou aqui. Por favor. Ele se moveu em direção ao som e viu uma humana de pele escura sentada com as costas contra uma antepara. Sangue correu pelo lado do rosto devido a um ferimento no couro cabeludo. Outro membro da tripulação estava deitado ao lado dela, inconsciente. Ela tinha levado a cabeça dele no colo dela, mas não parecia ser capaz de oferecer mais nada para ajudar o homem. Eu sou da República, disse Bright para a mulher. Meu nome é Capitão Bright. Não se preocupe, senhora, vamos buscá-la e levar ambos fora daqui. Qual o seu nome? Sherry. Ela disse, sua voz fraca. Este é o Ven. Eu não tenho certeza se ele. Ele pode estar morto. Ele não se moveu por enquanto. Não se preocupe com isso agora, Sherry. Os outros membros da sua tripulação ainda estão vivos? Não sei, disse ela. Perdemos contato um com o outro quando tudo pegou fogo.
Os comunicadores da estação não funcionam. Como eu esperava, pensou Bright. Ele puxou um comunicador do cinto e o levou à boca. Innamin. Peeples. Eu tenho 2 sobreviventes. Um está ferido demais para se mover. Vou ligar para o droide de cápsula e levá-los de volta para Longbeon. Algum de vocês teve sorte. Enquanto falava, ele batia um controle remoto preso ao cinto que chamaria o droide de resgate para sua localização. Esperançosamente a máquina seria capaz de fazer algo pelo homem inconsciente. Vem. E se não, a baía médica na Aurora Nona foi equipada para lidar com uma série de emergências diferentes. O comunicador de Bright ganhou vida. Nenhum outro sobrevivente ainda, capitão. Disse Innamin. Sua voz estava nublada pela estática. Evidentemente o dano à estação estava causando interferência. Mas temos outro problema. Fale comigo. Disse Bright, observando o droide de resgate deslizar silenciosamente para a sala. Ele sinalizou para Sherry que continuaria se movendo, continuaria sua busca. Ela acenou com a cabeça, com expressão de dor mas grata. Comecei no nível mais baixo. Continuou Innamin. É onde eles colocaram o material operacional da estação de potência, suporte de vida, tudo isso. Tive um palpite e queria verificar o reator principal. Estou feliz por ter feito isso. Teve danos sérios. Está instável. Se não for consertado, com certeza vai explodir. Maldição, pensou Bright. Não que ele esperasse que fosse fácil, mas esse era um nível de desafio totalmente diferente. Quanto tempo nós temos? Ele disse. Honestamente, senhor, se dependesse de mim, nos retiraríamos agora. Eu iria a qualquer momento. Você pode fazer alguma coisa? Estabilizá-lo, mesmo que seja apenas o suficiente para continuarmos nossa busca? Encontrei 2 sobreviventes, devem haver mais. Innamin era engenheiro por formação. Dos 3 tripulantes do Aurora Nona, ele era o único com um conjunto de habilidades para até mesmo considerar consertar um reator danificado. Isso também significava que ele era o único que seria capaz de avaliar se poderia fazer algo sobre isso. Innamin poderia simplesmente dizer, desculpe, não posso fazer nada, precisamos sair agora, fizemos o nosso melhor, e quem saberia a diferença? O garoto era jovem, tinha muito pelo que viver. Bright quase não o teria culpado se ele tivesse dito que era hora de ir. Eu posso tentar, disse Innamin. Posso ganhar alguns minutos. Bright sentiu uma onda de orgulho tomar conta dele. Somos todos a República. Disse ele. Somos todos a República. Respondeu Innamin. Estaremos todos mortos se não terminarmos de vasculhar a estação. Disse o alferes Peeples de outro convés. Eu tenho outro sobrevivente. Gravemente ferido. Envie-me a cápsula. Um tremor atingiu a estação exatamente naquele momento, um estalo rápido e forte, como se alguém de fora tivesse golpeado com uma haste duraço com 100 metros de comprimento. Isso derrubou Bright, e ele mal se segurou evitando uma queda desagradável. Ele tinha certeza do que era. Todos seriam reduzidos a vapor, 3 aspirantes a heróis desaparecidos em um instante junto com as pessoas que eles estavam tentando salvar. Mas o tremor diminuiu, e ele ainda tinha um deck sob os seus pés e paredes para qualquer lado. A estação ainda estava intacta. Bright decidiu considerar o incidente um valioso lembrete de que eles deveriam dar o fora dali. Ganhe tempo para nós, suboficial. Disse ele, colocando-se de pé. E alferes Peeples, vou enviar o droide para você assim que terminar de lidar com os meus 2 sobreviventes. Vou continuar procurando. Bright começou a correr, varrendo os olhos de um lado para o outro, procurando na névoa contornos em forma de pessoas. Mas pela luz, vocês 2, se apressem. Capítulo 13. Etal Prime. 30 minutos para o impacto. Os 2 Jedi, Belzetifar e Loden Greastor, aprendiz e mestre, correram em direção aos ceders dos saqueadores. As lâminas de seus sabres de luz zumbiram e estalaram no ar enquanto corriam. As armas soavam como nada mais na galáxia. Para Bel, era o som da habilidade, do treinamento, do foco, da escolha, do último recurso e da arte dos Jedi. Sabres de luz foram projetados para encerrar conflitos. Eles foram projetados para ferir não mais do que o necessário, e na circunstância horrível em que a morte era o único resultado possível, eles matariam rapidamente. Não haveria mais danos feitos por um sabre de luz do que os que o seu portador escolheu. Não há danos colaterais com o sabre de luz. O zumbido de sua lâmina fez Bel pensar em todas essas coisas ao mesmo tempo. Ele suspeitou que os saqueadores estivessem se aproximando rapidamente. Isso atribuiu um significado totalmente diferente ao som.
Ele pensou que provavelmente soava como consequências. Os saqueadores os viram chegando, como não poderiam. Bell também achava que isso fazia parte do propósito de um sabre de luz. Estava claro, brilhava, era impossível ignorar. Entre o som e a luz, o inimigo foi avisado, todas as chances possíveis de simplesmente não lutar, e esse não foi sempre o melhor resultado. Essas pessoas más não pareciam pensar assim. Mal. Essa era a palavra certa. Qualquer um que disparasse contra uma multidão de pessoas indefesas em um esforço para abrir caminho até um complexo e roubar uma nave estelar, isso era mal em sua definição mais pura. Cerca de 20 dos saqueadores esperaram, distribuídos uniformemente entre seus 2 CDs. Ambos os veículos tinham grandes canhões montados no convés traseiro, e eles viraram para apontar para o Jedi, um zumbido alto dividindo o ar com as armas enormes energizadas. Por que a força nos chamou para lutar hoje? Loden disse. Pela vida e pela luz. Respondeu Bell. Os canhões dos Peder dispararam, enviando um fluxo denso de raios blaster, um opressivo, crescente, lançando caos, o som da morte. Bell ainda não era especialista em muitas artes Jedi. Loden estava certo em pressioná-lo, em aproveitar todas as oportunidades para treiná-lo, para solidificar suas habilidades. Ele era um padawan, e provavelmente o seria por algum tempo. Mas o sabre de luz que tinha veio naturalmente para ele desde o início. Loden e Bell desviaram os tiros de blaster, cada um deles. Os tiros foram mortais, núcleos grossos de alta potência e energia correndo a uma velocidade incrível, e tudo isso não significava nada para os sabres de luz dos Jedi. Nada para a força. A maioria dos tiros foram desviados para o céu, longe da multidão, mas ambos os Jedi mandaram alguns tiros cuidadosamente apontados para trás em direção aos CDs. Eles não precisavam se coordenar. Bell pegou os Peder pela esquerda, Loden pela direita. Cada Jedi fez uma escolha óbvia para o outro através da força. Os raios retiniram de suas lâminas com um chiado de poder. Os canhões do convés explodiram, transformando-se em destroços retorcidos, fumegantes e derretidos. Os saqueadores operando essas armas morreram. Bell sentiu isso acontecer, mesmo envolto da forma que ele estava no foco que ele trouxe para proteger a si mesmo e aqueles ao redor dele, e através da conexão que ele sentia com os outros Jedi no sistema através dos esforços da Mestre Kryze na Terceira Horizonte. Os canhões haviam sumido, mas não eram as únicas armas que os saqueadores possuíam. Tiros de armas pequenas disparados dos CDs fumegantes, rifles, espingardas e pistolas blaster. Não importa. Loden e Bell avançaram, inexoráveis, com suas lâminas brilhando. Uma granada estilhaçada disparou de um tubo segurado por um dos saqueadores, diretamente em um grupo de refugiados em fuga. Loden Griastor estendeu a mão sem diminuir o passo e a granada fez uma curva em ângulo reto, passando da horizontal para as verticais, disparando direto para o ar, finalmente explodindo inofensivamente centenas de metros acima deles. Fragmentos de metal afiado que teriam transformado dezenas em carne ensanguentada caíram na terra cultivada do composto Hanoraki. Bell percebeu o grande descontentamento de seu mestre com a escolha dos atacantes e quase se sentiu mal por eles. Os 2 Jedi pularam no ar, dando cambalhotas, defletindo mais tiros de blaster enquanto subiam. Diga isso para os saqueadores, essas pessoas sombrias e egoístas, eram atiradores decentes. Não que isso importasse. Bell pousou nos Peder à esquerda, Loden nos Peder à direita, como se eles tivessem discutido o assunto. Os saqueadores finalmente ficaram espertos, saltando de seus veículos, espalhando-se na multidão, mas não antes dos Jedi desarmarem alguns, com qualquer impulso de sabre de luz bem posicionados ou usando a força para puxar suas armas. Maldição! Loden disse enquanto os vilões restantes, cerca de 8, desapareciam na multidão. Alguns deles ainda estão armados. Eles podem fazer reféns. Precisamos ir atrás deles. Agora. Eu sei, mestre, mas como nós? Um estalo e, de repente, Bell não viu nada além de uma luz dourada, brilhante, ofuscante, preenchendo a sua visão, deixando as suas narinas cheias de cheiro de ar superaquecido e ionizado. Calor, luz e cor, uma lâmina de sabre de luz. Um raio desintegrador atingiu inofensivamente o céu, um raio de luz que até o momento antes estava destinado a fazer um buraco na testa de Bell. Bell entendeu. Seu mestre acabará de salvar sua vida. Ele olhou além da lâmina de Loden para ver que os guardas Hanoraki, ainda em seus postos no topo de seus portões ainda fechados, tinham levantado suas armas e atiraram diretamente neles. Tolos! Disse Loden. O que eles estão fazendo? Bell disse, levantando sua própria lâmina e desviando um tiro de blaster. Eu pensei que você tinha um acordo com eles. Eles devem ter entendido mal. Loden rosnou.
Eles estão se arriscando. Eles pensam que entre eles e os saqueadores, eles podem nos derrubar. Isso é loucura. Disse Bell. Com tudo mais acontecendo, eles querem lutar? Eles estão com medo. Estão tentando obter um pouco de controle de uma situação incontrolável. Da multidão, mais tiros explosivos enquanto os saqueadores restantes viam sua chance e lutavam em direção aos portões. Estava se tornando em um caos, uma batalha total, enquanto famílias de refugiados lutavam. Claramente alguns tinham suas próprias armas, levadas em caso de emergência. E ainda assim, a cada momento, o desastre maior se aproximava. Quanto mais tempo essas pessoas permanecessem no planeta, maior a chance de que todos morreriam quando um projétil atingisse a superfície. Na verdade, parecia que algo já havia acontecido. Bem a oeste, uma nuvem enorme e escura estava crescendo no céu em uma coluna gigantesca, espalhando-se em um espesso disco quando atingiu a atmosfera superior. Gemidos de terror percorreram a multidão de refugiados. Enormes nuvens de escuridão no horizonte raramente eram um bom sinal. Isso tem que parar, disse Loden. Eu concordo, Bell disse. Oh, mas como? Seu mestre olhou para a luta. Então ele olhou para o céu, onde o Nova ainda circulava lentamente acima. Ou talvez ele estivesse procurando por trilhas de fogo surgindo do espaço, significando a destruição do planeta, nada que um sabre de luz pudesse rebater, não importa o quão bom fosse o seu portador. Acontece que ele estava avaliando, decidindo, fazendo um plano. Aprendiz. Loden disse. Me proteja. Sem esperar para ver como seu padawan interpretaria essa ordem, Loden desativou seu sabre de luz. Na hora certa, Bell desviou um raio que teria feito um buraco no peito de seu professor. Favor retribuído, mestre, ele pensou. Loden fechou os olhos, segurando a mão na frente dele, palma para fora. Ele estalou os dedos, espalhando-os como uma estrela. Isso foi tudo que Bell pôde ver, deu um passo na frente de seu mestre, com seu sabre de luz em uma posição de guarda, defletindo tiros de blaster em direção aos guardas na parede. Nada vai passar, ele pensou. Eu protegerei o meu mestre. Ele sentiu uma onda de força atrás dele, e 8 figuras dispararam da multidão, elevando-se no ar. Os saqueadores restantes. A maioria largou as armas, mas alguns enviaram alguns tiros descontroladamente para o ar, sem acertar em nada, gritando em fúria, seus membros se debatendo, antes que seus blasters fossem arrancados de suas mãos. Bell estava pasmo. Esse era o poder dos Jedi. Este, algum dia, poderia ser ele. Seria ele. Até mesmo os guardas Hanoraki pararam de atirar enquanto todos os olhos observavam os atacantes subirem no ar. Mais alto, 3 metros, 5, 10. E então eles caíram. Eles caíram, como pedras jogadas de um penhasco, gritando, por talvez 1 segundo e meio. Então eles bateram, e os gritos mudaram para gemidos de dor. Eles não estavam mortos. Bell teria percebido isso. Mas essas pessoas não matariam mais ninguém. Não hoje, ou talvez nunca. Aplausos irromperam da multidão, os quais ambos os Jedi ignoraram. Eles fizeram o seu trabalho porque era certo e por nenhuma outra razão. Obrigado, Bell. Loden disse. De nada, mestre. Loden ergueu o cabo do sabre de luz. Ele apontou para os portões do complexo, ainda trancados, ainda selados. Ele travou os olhos no capitão da guarda. Ele acendeu o sabre, e quando o núcleo de fogo e luz brilhou na existência, os portões explodiram para dentro com uma poderosa rachadura, o bloqueio obliterado pela força e o domínio de Loden. As pesadas portas de metal se chocaram contra as paredes internas do complexo tão forte que parecia que iam se arrancar das dobradiças. Agora você entende? Ele gritou para os guardas enquanto os refugiados entravam no complexo, em direção à nave estelar. O capitão da guarda observou os refugiados por um longo momento, depois olhou para Loden. Ele largou o rifle, assim como o resto dos guardas. Loden abaixou seu sabre de luz. Ele olhou para Bell. Ele sorriu. Então, um momento de incerteza, tanto para mestre quanto para o aprendiz. Você sente isso? Bell disse. Da mestre Chris, na terceiro horizonte. Sim. Respondeu Loden. Algo está errado. Capítulo 14. Terceiro horizonte. 25 minutos para o impacto. Avar Kriss ficou por trás da parede de projeção da ponte do terceiro horizonte, ainda exibindo o sistema etal. A crise evoluiu de uma fase de reação para uma de gestão. Nenhum novo fragmento apareceu do hiperespaço em algum tempo, e muitos dos projéteis existentes foram tratados de uma forma ou de outra. Ela ainda estava ouvindo a música da força,
e ela sabia que Jedi adicionais estavam começando a chegar ao sistema, para usar suas habilidades para ajudar. Enquanto ela observava a tela, ela viu Jora Mallies querer executar uma manobra complexa ao lado de duas Lombions da República, destruindo um fragmento momentos antes que pudesse impactar um transporte levando vários milhares de evacuados. Está feito. Jora disse sobre o comunicador da ponte, totalmente casual. Obrigado, mestre Mali, disse o almirante Cronara, de pé à esquerda de Avar. Eu não tinha certeza de que você chegaria a tempo. Agradeça a força, almirante. Jora disse. E às suas equipes. Foi um esforço em conjunto. Agora, se me der licença, vou ver o que mais quer e eu podemos fazer por aqui. Algo está errado, Avar pensou. Ela sabia que isso era verdade, até os ossos, mas ela não conseguia descobrir o que parecia tão estranho. Chamada vindo de Coruscant, almirante. Chamou um dos oficiais da ponte. É a chanceler só, pedindo uma atualização de situação. Passe a, tenente. Acho que ela ficará feliz com as boas notícias. Cronara se virou para ela, sorrindo. Ele não estava comemorando, exatamente, as pessoas morreram neste sistema, e ainda não se sabe o que causou o desastre em primeiro lugar, mas ele claramente sentiu que havia feito seu trabalho bem, com pouca antecedência e sem planejamento. Habilidade, treinamento e improvisação inspirada salvaram o dia aqui. O resultado perfeito para um homem militar. Eu deveria saber melhor para dizer isso, disse o almirante Cronara. Mas acredito que o pior já passou. Você deveria saber melhor para dizer isso, Avar pensou. A força ainda estava cantando em sua mente, e bem no meio dela, ainda, um enorme ponto em branco. Silêncio. Algo que ela estava perdendo. O almirante foi até uma estação de comunicação para atender a ligação da chanceler. Avar não tirou os olhos da tela. O que estou perdendo? Ela se perguntou. O que? Algo chamou sua atenção, uma das anomalias do hiperespaço, nas profundezas do sistema, não muito longe do maior dos 3 sóis Getal. Avar acenou para o oficial de ponte mais próximo e apontou para a tela. Isso, disse ela, apontando para a anomalia perto do Sol. O que é isso, tenente? O oficial olhou para onde ela indicou. Um dos fragmentos, mestre Cris. Ele respondeu. Não tem seres vivos a bordo e, felizmente, podemos mais ou menos ignorar. Ignorar isto? Por quê? Ele tocou um controle em um datapad. Uma linha pontilhada apareceu no visor, mostrando a trajetória do projétil. Seguiria um curto arco através do sistema interno antes de desaparecer profundamente no Sol. Como você pode ver, disse o tenente, gesticulando para o visor. Ele simplesmente cairá na estrela e será vaporizado. Felizmente, não temos nenhuma nave perto dele. Ele saiu do hiperespaço nas profundezas do sistema, e a maioria de nossos recursos são implantados em outro lugar. Avar franziu o senho. Há algo mais. Algo sobre isso. A força chamou minha atenção para isso e precisamos entender por quê. Você sabe o que é isso? Especificamente, quero dizer? O oficial hesitou, semicerrando os olhos para a tela como se isso pudesse lhe dizer algo novo. É muito longe para nossos sensores de bordo obterem qualquer informação adicional, senhora, disse o oficial. Eu posso checar com os administradores edzalianos, no entanto. Eles podem ter alguns satélites mais próximos que podem fornecer mais informação. Por favor, disse Avar. E se apresse. O oficial acenou com a cabeça e se afastou, indo para um console de comunicações. O almirante Cronara, de volta de sua conversa com a chanceler, deu um passo ao lado dela. O que é, mestra Jedi? Ele perguntou. Eu não sei ainda, almirante. Avar respondeu. Confie na força. Bem, obviamente. Cronara disse. Como está a chanceler? Aliviada, eu diria. Este não foi um bom dia, mas ela sabe que poderia ter sido muito pior. A chanceler só me fez muitas perguntas que ainda não consegui responder, sobre a origem das anomalias, se aconteceria novamente, coisas assim. Ela está pensando a longo prazo. Esse é o trabalho dela. Disse Avar. O que você acha que ela vai fazer? Se eu tivesse que adivinhar, ela está preocupada que isso seja algum tipo de ataque. Eu sei que é improvável, mas não é impossível. Inimigos não costumam anunciar suas intenções de atacá-lo previamente. Eles também não costumam enviar compartimentos de passageiros sem motor cheios de pessoas, almirante. O que aquilo deveria ser? Algum tipo de força de invasão? Não vou fingir que sei, mestra Cris. Pode ser alguma tática bizarra que ainda não entendemos. O importante é que estávamos aqui para ajudar a impedir isso,
Senhor, senhora, disse o tenente, e o almirante e a Jedi se viraram para olhar para ele. O oficial estava pálido, e Avar podia sentir que o homem estava à beira do desespero. Como se ele tivesse acabado de cair de um penhasco. Você sabe que temos agrupado nossos próprios dados de sensor com os recursos do sistema sendo coordenados por meio do escritório do ministro na cidade de Aguirre. Disse ele. O técnico principal deles é um homem chamado Kevin Tarr. Ele foi capaz de fazer algumas coisas verdadeiramente notáveis, mantendo suas redes de satélite funcionando apesar de todos os danos das incursões do hiperespaço. É tudo muito impressionante, na verdade, e, tenente, por favor, disse o almirante Cronara. O que é isso? O oficial acenou com a cabeça e falou novamente. Tarr desviou tudo o que lhe restou para fazer uma varredura da anomalia que Mestra Cris indicou, aquela que a Força apontou para ela. Acontece que é um módulo de container de algum tipo, enorme, e deve ter sido danificado de alguma forma. Está vazando. Só um pouco, mas o suficiente para que a rede de Tarr pudesse fazer uma análise espectrográfica. Está. O tenente respirou fundo. É Tibana líquido. A coisa toda. E a estrela para a qual se dirige é uma de classe R. O almirante Cronara praguejou, o que foi um leve choque para Avar. Ruim, suponho. Ela perguntou. O almirante olhou para a tela por um longo momento, sua mandíbula cerrada. Honestamente? Ele disse. Ele se virou para olhar para ela. Não poderia ser muito pior. Capítulo 15. Sistema Etal. Acima da Lua frutificada. 20 minutos para o impacto. 3 vetores Jedi voaram em formação acima e para ambos os lados da Long Beon da República pilotado por Josi Pica Adren. Tiami à direita da nave maior, Mikel Sutmani à esquerda, e Nibasek Burriaga acima. Eles tinham acelerado até os limites das capacidades de sua nave, perseguindo o projétil em alta velocidade devido ao impacto da Lua frutificada em uma questão de minutos, matando bilhões, tanto os da Lua quanto as pessoas a bordo da anomalia. Eles haviam coberto uma grande distância, queimando quase todo o combustível no processo, mas agora estavam dentro do alcance impressionante do objeto. Seus sensores finalmente o identificaram como um compartimento modular de passageiros, o tipo de coisa encaixada em estruturas de naves de carga para permitir temporariamente que eles transportem viajantes. Em grande parte autossuficiente, com sistemas dedicados de suporte à vida e baterias a bordo, até mesmo emissores de campo de hiperespaço individuais ligados à navegação e propulsão da nave-mãe. No momento, ele estava funcionando quase como uma grande cápsula de escape, embora sem motores, incapaz de dirigir ou diminuir a velocidade. Embora isso explicasse como poderia haver pessoas a bordo, não esclarecia como tinha aparecido repentinamente no sistema etal do hiperespaço sem nenhum aviso. Tiami tinha suas suspeitas. Ela visualizou uma nave viajando pelo hiperespaço, uma nave de carga, com compartimentos dedicados a todos os tipos de carga, matérias-primas, combustível e passageiros, provavelmente colonos com destino a novas vidas nos mundos habitados da orla exterior. Algo acontece com aquela nave na hiperrota e ela se quebra. Todos esses pedaços e peças reaparecem do hiperespaço de uma vez, e esse evento tem o azar de ocorrer no ponto de trânsito próximo de Etal. A maior parte dos destroços ficaria inerte, apenas pedaços de metal. Mas alguns, se devidamente protegidos, podem ser os compartimentos de passageiros, as pessoas dentro ainda vivas, mas sem nenhuma maneira de parar seu voo cambaleante pelo espaço, preenchido com o medo e pânico que Burriaga sentiu, esperando para morrer. Esperando por uma ajuda que não viria. Mas a ajuda chegou, apesar de tudo. Os Jedi e a República estavam aqui e salvariam a vida de cada uma dessas pessoas, e todos na Lua frutificada também. Agora, disse Tiami, o comando transmitido simultaneamente para Nib, Mikel e Burriaga, bem como Josi e sua copiloto Pica. Era hora de todos fazerem a sua parte. Os Jedi haviam discutido sua abordagem, mas apenas brevemente. A tarefa deles era, aparentemente, simples. Eles alcançaram com a força, tocaram o compartimento de passageiros por todos os lados, abraçaram-no com toda a força e energia que podiam comandar e compreenderam sua natureza da melhor maneira que puderam. Cada superfície, cada viga, suporte e cabo, e mais importante, as vidas dentro dele, os seres que eles estavam tentando salvar. Eles manobraram a força ao redor do fragmento em alta velocidade. Tiami uma vez viu um rodeio, em um mundo chamado Loucura de Xandar. O objetivo era subjugar os animais enfurecidos usando apenas longos comprimentos de corda ou cabo. Os bravos idiotas que participaram enrolaram os laços ao redor do pescoço de cada criatura,
saltando em suas costas e montando-as até que estivessem sido lançados para longe ou se a besta eventualmente ficasse calma. Principalmente, os aspirantes a cavaleiros eram lançados 4 ou 5 metros no ar antes de cair no chão. Às vezes pousar era difícil, às vezes suave. Era assim, eles estavam laçando o compartimento de passageiros com a força, mas as chances de um pouso pareciam improváveis. Os Jedi fecharam suas voltas em torno dos destroços em movimento e recuaram. A respiração de Tia Mi a deixou com um suspiro, dos seus pulmões esvaziando. Nada havia mudado sobre a sua localização física, ainda estava sentada na cabine de seu vetor, acelerando na mesma velocidade que tinha um momento antes, mas não parecia assim. Parecia que havia sido puxada para um espaço aberto e estava sendo arrastada, totalmente fora de controle. Parecia impossível que qualquer coisa que os 4 Jedi pudessem fazer influenciasse a velocidade dessa coisa de alguma forma, mas eles tinham que tentar. Jos Adren foi claro, até uma mudança de 1% poderia ser significativa. Diminua, diminua. Ela conseguiu dizer, falando com os dentes cerrados. Ela podia sentir o óleo acumulando-se nas bolsas ao longo das suas costelas, a resposta involuntária de seu corpo à grande tensão. O fedor acre do material encheu sua cabine, um retrocesso de evolução e mecanismo de defesa dos dias em que os duros eram passíveis de serem comidos por uma série de coisas rondando seu mundo. Tentando, Miquel cuspiu de volta, a tensão em sua voz natural escapando aos esforços do tradutor para contê-la. Tia Mi se perguntou como os itorianos respondiam ao estresse. Provavelmente não pela produção de grandes quantidades de óleo de sabor horrível. Capitão Adren. Tia Mi disse. Nós fizemos o que podíamos. Se você vai fazer algo, agora é o momento. Entendido, mestre Jedi. Jos respondeu. Ele parecia tenso também. Lembre-se, se você puder tentar segurar o módulo junto, uma vez que travarmos, seria apreciado. Isso pode ficar um pouco turbulento. Faremos o nosso melhor. Tudo certo. Disparando pinças magnéticas em 3, 2, 4 discos de metal dispararam para o espaço antes de sua formação, dobrando em direção ao compartimento de passageiros. A coisa estava exalando o vapor de um refrigerador ou de um sistema de suporte de vida, criando uma névoa espessa na qual os discos desapareceram. Linhas grossas e prateadas desenroladas, o cabeamento preso aos guinchos do Longbeon, como tentativa de retardar os destroços. 3 das linhas ficaram tensas, a outra girando e enrolando no espaço. Acertamos 3 de 4. Tão bom quanto podemos esperar. Vamos aplicar propulsores reversos. Prepare-se. Através da força. Tia Mi pôde sentir novas tensões e estressores no sistema, todas as suas ligações complexas e conexões. Longbeon para destroços, força para Jedi, destroços para força e agora uma nova nota de confusão dos pobres sobreviventes dentro do compartimento, que devem ter ouvido os baques quando os grampos se encaixaram, provavelmente parecendo chutes de um gigante, sem ideia do que estava para acontecer com eles. Honestamente, Tia Mi também não sabia. A Longbeon ativou seus propulsores e saiu de formação, os cabos longos e grossos esticando-se, tornando-se finos, depois impossivelmente finos e então desaparecendo a óleo no ponto. O capitão Adren disse a ela que isso iria acontecer. A seda que compunha os cabos foi capaz de se esticar quase até o nível molecular e reteve sua força. Os cabos estavam segurando o compartimento ao qual eles estavam presos. Talvez nem tanto. Vai se desintegrar, disse Nibasek. Burriaga choramingava tristemente ao fundo. Não, não vai. Grunhiu Miquel. Não vamos deixar. Apenas, segurem juntos. Pare de falar e faça. Disse Tia Mi. A caixa sobrecarregada de metal, plastoide e fiação não queria continuar a existir em sua forma atual. Tinha passado por muito e sabia disso. Queria se desintegrar, escapar do peso e do calor e se tornar um enxame de pedaços muito menores, todos livres para seguir suas próprias trajetórias. Se não fosse pelos Jedi, teria feito exatamente isso. Eles usaram a força para manter o recipiente inteiro, os laços de resistência que eles usaram para retardá-lo agora usados para manter a sua integridade. Não parecia que iria funcionar. Era muito de uma vez. Além de tudo, os Jedi exaustos precisavam manter os seus vetores voando em velocidade máxima, perto o suficiente do compartimento de passageiros para que pudessem manter suas ligações. E, no fundo de suas mentes, distração, pois alguma nova crise surgia em outra parte do sistema. Um aumento de sensação de alarme crescendo ao longo da rede de Avar Kriss, mas não tinham tempo para isso. Eles tiveram sua própria crise bem aqui. Os destroços à frente deles mudaram, como uma pilha de pedras prestes a ruir depois que uma é removida, e Tia Mi abriu sua boca e gemeu, um som de intensa tensão, tão física quanto interna.
Ela ainda podia sentir o compartimento puxando sobre ela, e agora ela sabia que se ela o soltasse, se ela soltasse um pouco, seu vetor poderia se despedaçar ao redor dela. Agora não eram apenas as vidas das pessoas a bordo do compartimento, ou mesmo na Lua, agora, tão perto, ela podia ver seu disco ameaçador no espaço, crescendo a cada segundo. Tia Mi parou de pensar em qualquer uma dessas coisas. Ela fechou os olhos e deixou a força guiá-la. Por muitos segundos, nada além de caos, tensão, estresse. E então, uma diminuição. O menor alívio da tensão, mas fez tudo mais simples. Como o capitão Adrien havia dito, mesmo uma redução de 1% era significativa. Então se tornou 2, e mais, e os objetos trabalhando um contra o outro se tornaram um único sistema. O compartimento diminuiu a velocidade. Mais e mais, até que parou lentamente, a Long Beon enrolando-se em seus cabos. Uau! Veio a voz do capitão Adrien pelo comunicador. Eu realmente não achei que isso funcionaria. Você certamente esperou o suficiente para nos contar. Foi a resposta de Miquel. Mesmo por meio de seu tradutor, ele parecia totalmente exausto. Quase sem combustível. Disse Joss, ignorando o comentário. Mais alguns segundos e teríamos que desligar nossos propulsores. Não teríamos conseguido fazer isso sozinhos. Obrigado, Jedi. Também não teríamos conseguido fazer isso sozinhos. Disse Tia Mi. E a ideia foi sua. Se você pensou se isso funcionaria ou não, funcionou. Pica Adrien falou. Podemos nos preparar e ir até lá, ver se tem como tirar os passageiros. Se não, nós podemos rebocá-lo para uma estação, acoplá-lo lá. No mínimo, podemos conseguir algum atendimento médico. Tenho certeza que eles estão machucados. Tudo bem. Tia Mi respondeu. Obrigado. Vamos passar adiante como conseguimos isso. Tenho certeza que outras equipes de resgate vão achar as informações úteis. Ela manobrou seu vetor para cima e ao longo do compartimento de passageiros, aproximando-se. O módulo tinha vigias ao longo de seu comprimento, e nelas podia ver rostos. Seres de todos os tipos, todas as idades, todos vivos. Ela sentiu o medo deles começando a diminuir, substituído por um enorme flash de alarme disparou através da rede de consciência de todo o sistema mantida por Avar Kriss. De novo, sem palavras, mas se a sensação pudesse ser traduzida, seriam apenas estas palavras: Jedi. Precisamos de vocês. Agora. Algo estava muito, muito errado. Capítulo 16. Painel solar 22X. 10 minutos para o impacto. A estação se agitou, derrubando o Capitão Bright e jogando-o contra uma parede. Ele bateu forte, mal conseguindo se segurar em um pilar antes de um impacto que certamente teria rachado seu crânio. O droide cápsula flutuando apenas alguns metros à frente dele no corredor em chamas não pareceu notar a sacudida em tudo, mas não estava em contato com o convés. Ele estava flutuando, sereno como sempre, seu acessório de maca desdobrado de sua carapaça, atualmente ocupada por um pequeno anzelano inconsciente, gotas roxas de sangue deixando um rastro atrás do droide. Eles não estavam longe do Aurora Nona, e o anzelano resgatou 7 tripulantes do painel solar, o complemento total. O trabalho estava feito, e até agora, todos eles sobreviveram, milagre dos milagres. Era só uma questão de se eles poderiam se afastar o suficiente da estação antes que ela explodisse. Que era iminente, como sugeria a série de mensagens cada vez mais urgentes que ele recebeu do deck de engenharia. Bright ergueu seu comunicador. Suboficial em Namin. Ele rosnou. Que diabos foi isso? Eu pensei que você me disse que poderia manter esta estação estabilizada? O que eu disse a você, capitão, é que explicitamente não poderia fazer isso. Respondeu Namin, sua voz oscilando entre aborrecimento e pânico total. O reator vai explodir. Não há nada que eu possa fazer a respeito. Só precisamos ir embora. Tudo bem. Disse Bright. Eu tenho o último membro da tripulação. Estaremos na Long Beon em cerca de 30 segundos. Levante-se daqui, e nós nos separaremos e vamos embora. O droide cápsula havia alcançado a câmara de ar, onde o alferes Peeples estava esperando. Ele tinha a tarefa de estabilizar os outros membros da tripulação feridos do painel solar na baía médica da Aurora Nona. Seu focinho em forma de agulha zumbiu quando ele viu o anzelano. Ah! Ele murmurou. Quem é o bebezinho fofo? Peeples pegou o tripulante ferido e o aninhou contra o peito. A maca do droide cápsula se juntou ao acessório e se dobrou de uma maneira engenhosa antes de desaparecer de volta dentro de sua carapaça. Maldição, Peeples, isso não é um bebê.
Leve-o para a Baía Médica e certifique-se de que todos estejam amarrados e prontos para ir. Precisamos voar e pode ficar difícil. Peeples piscou os olhos, todos 19 deles, e os tentáculos de Bright lhe disseram que o alferes estava frustrado, presumivelmente por sua diversão estar arruinada. Mas ele se virou, levando o Anzelano com ele. Então ele se voltou. A propósito, chegou um pedido da Terceira Horizonte. Disse Peeples. Sistema completo de evacuação. Todos os esforços de resgate devem terminar, e todas as naves devem ir para as zonas de acesso ao hiperespaço e deixar Etal imediatamente. Eles dizem por quê? Muitas pessoas vão ficar para trás. Peeples encolheu os ombros ou teve um espasmo estranho que parecia um encolher de ombros e foi embora, sussurrando para o pequeno ser inconsciente em seus braços. Outro estrondo vindo da estação e uma rajada de chamas percorreu o corredor. Bright mal registrou o que estava acontecendo antes que o droide cápsula se movesse com uma velocidade que escondia sua graça lânguida usual. Ele se inseriu entre o inferno e Bright. Um de seus painéis laterais se abriu e um bico surgiu. A espuma do supressor disparou dele, cruzando com as chamas, derrubando-os, e apenas uma onda de calor atingiu Bright. Ele soltou a respiração que estava segurando, em seguida, respirou fundo, percebendo quão perto estava de ser cozido vivo. Ele deu um tapinha no topo do cilindro do droide cápsula. Obrigado, amigo. Disse ele. O droide cápsula emitiu 2 bips curtos. Bright não conseguia entender binário sem um tradutor, mas ele interpretou o som como apenas fazendo meu trabalho, senhor. Uma espécie de estoicismo, do qual ele gostava. Ele ergueu o comunicador novamente. Innamin, onde diabos você está? Se você não subir aqui, vou deixá-lo para trás. Não vai ser possível. Foi a resposta. Não mais irritado, não mais em pânico. Apenas resignado. Isso, Bright não gostou. Qual é o problema, suboficial? Eu não posso sair. Tenho que executar uma sequência no console de controle do reator, injetando líquido de refrigeração a cada poucos segundos, e se eu parar, vai explodir imediatamente. Eu estava tentando configurar algum tipo de automação, mas os processadores estão danificados. Sua voz rachada. Não, vamos tirar você daqui. Disse Bright. Vou trazer o droide cápsula. Podemos mostrar a sequência. Ele irá executá-lo para nós enquanto saímos e vamos embora. Capitão, você deve ir. Vai levar tempo para descer para me salvar e... Calhe a boca, Innamin. Disse Bright. Ele gesticulou para o sensor ocular do droide cápsula, dando-lhe o comando para seguir, e então começou a correr em direção ao conjunto mais próximo de escadas de convés. Ele desceu o convés o mais rápido que pôde, finalmente chegando ao nível do reator. Innamin olhou para cima, seu rosto coberto de suor, tão aliviado que parecia que ia desmaiar. Controle-se. Disse Bright ao oficial subalterno. A estação tremeu de novo e não parou. Não temos tempo. Disse Innamin. Claramente. Disse Bright. Mostre a sequência ao droide. Isso tem que acontecer quando este medidor entra no vermelho. Disse Innamin, um cenário convenientemente acontecendo exatamente àquele momento. Ele apertou uma rápida sequência de 5 botões no console, e o medidor caiu alguns pontos para trás. Não para verde, mas para laranja, e isso teria que servir. A sequência não foi complicada. Bright pegou a sequência apenas ao vê-la uma vez. Evidentemente, o droide tinha memorizado também. Ele avançou, tomando lugar de Innamin no console, esperando pela próxima oportunidade de entrar no comando. Vá, agora mesmo. Disse Bright a seu subordinado. Vá para Longbeon. Você não vem? Eu quero ter certeza que o droide pode fazer isso. Ele disse. Apenas vá. Ajude Peeples. A luz só sabe o que ele está fazendo lá em cima. Obrigado, capitão, isso significa muito. Somos todos a República. Disse Bright. Innamin acenou com a cabeça e saiu correndo, saindo da câmara do reator, em direção à escada do convés mais próxima. Tudo bem, sua máquina linda. Disse Bright, voltando-se para o droide cápsula. Mostre-me que você entendeu. O medidor deslizou para o vermelho, e o droide cápsula moveu-se rápido e certeiro, batendo nos 5 botões. O medidor caiu para trás menos do que da vez anterior, Bright percebeu, e a estação parecia um pouco menos propensa a se destruir. Tudo bem, é todo seu. Disse Bright. Eu tenho que correr. Foi maravilhoso trabalhar com você. Desta vez, o droide não respondeu, o que Bright decidiu interpretar como uma espécie de acordo resignado. Ele se virou e correu para fora da sala,
seguindo o caminho que Inami havia tomado. Ele alcançou a escada e colocou a bota no primeiro degrau. Isso funcionará, pensou ele, mais desejo do que crença. E então ele sentiu, ou melhor, seus tentáculos sentiram, com sua capacidade de arrancar feromônios até mesmo do ambiente mais poluído. Havia outro ser aqui, alguém vivo. Vivo e ferido, se seus receptores não o orientassem errado. Bright seguiu a trilha do cheiro, e lá, atrás de um painel, estava um Twi'lek, masculino, pesado, machucado, sangrando e inconsciente. Ele estava vestido com o uniforme da estação, e Bright não sabia se Inami não tinha vasculhado completamente este convés porque ele estava distraído pelo reator danificado, ou porque o homem ferido estava quase todo escondido, ou, bem, não importava, não é? Só para ver, Bright se agachou e tentou erguer o Twi'lek. Seus músculos tensos, mas o homem inconsciente era um peso morto. Ele mal se moveu. Não, ele pensou. De jeito nenhum. Bright deu a si mesmo um momento, apenas um, para pensar sobre sua vida, as coisas que tinha feito e as coisas que pensava que poderia fazer. Ele pensou sobre a República, e o que ela significava, e seus próprios juramentos de servir a ela e a todo o seu povo. E então ele correu de volta para o reator. Eu cuido disso, disse ele, empurrando o droide cápsula para fora do caminho e assumindo sua posição no console de controle. Ele apontou o polegar para trás, por cima do ombro. Você tem um paciente, cerca de 9 metros depois da escada do convés. Leve-o de volta para a nave. Agora. O droide girou, afastando-se rapidamente. Bright digitou na sequência de comando e o medidor recuou um pouco, mas menos do que da última vez. Ele falou em seu comunicador. Inami. Ele disse. Você fez isso? Sim, capitão. Foi a resposta. Mas onde você está? Você deveria estar bem atrás de mim. Mudança de planos. Disse Bright. Estou enviando o droide cápsula com mais um evacuado. Mas já temos todos os 7 membros da tripulação. Acho que eram 8. Disse Bright. Mas o reator. Inami disse, parando. Bright quase podia ouvir a mente da criança trabalhando, chegando a compreender a realidade do que estava para acontecer. Decole no minuto em que você tiver o droide a bordo. Não espere. Saia dos poços de gravidade do sistema e pule para longe. Encontre a terceiro horizonte, se puder. Se não, volte para Coruscant. Parece que as coisas estão desmoronando sobre o sistema, não apenas aqui. Mas, capitão, talvez... Não. Veja. Tenho sido complacente com você desde que voamos juntos, Inami. A insubordinação, a brincadeira por aí, a vida muito curta e a nave muito pequena, eu sempre imaginei. Mas tudo isso acaba agora. A vida é curta, suboficial, muito curta mesmo. Eu dei a você uma ordem, e se você não segui-la, eu verei em corte marcial. Um longo silêncio no comunicador. Ambos sabiam o quão vazia era essa ameaça. Não é o ponto. Por fim, Inami falou, sua voz reprimida. Eu posso ver o droide. Tenho tripulante. Um Twi'lek? Isso mesmo. Bright entrou na sequência novamente. O medidor caiu para trás. Um pouco menos. Os tremores na estação haviam atingido o nível de um evento sísmico. A matriz estava se despedaçando. Vá, Inami. Nós, já desatracamos, capitão. Invertendo os propulsores agora. Chegando à distância mínima de segurança. Não deve demorar. Ótimo. Disse Bright. O medidor estava vermelho novamente. Bright entrou na sequência. Desta vez, a agulha não se moveu. Apenas ficou no vermelho. Bright suspirou. Capitão, estamos fora. Disse Inami. Somos todos a República. Certo. Disse Bright. Somos todos. Calor e luz e nada mais. Capítulo 17. Etal Prime, a terceiro horizonte. 04 minutos para o impacto. Mestra Jedi, tem certeza de que está a escolha correta? O almirante Cronara perguntou. Avar Kriss podia sentir sua preocupação. Ele era um bom comandante, e embora ela não fosse tecnicamente parte de sua tripulação, ela sabia que ele se sentia responsável por sua segurança. Especialmente considerando que se ele fizesse o que ela estava pedindo, ele provavelmente a estava condenando à morte. Tenho certeza, almirante. Disse ela. Carregamos tantos refugiados quanto podemos segurar, e muito mais. Ela olhou ao redor do hangar. Era verdade. Esta sala sozinha continha centenas de seres, com nada além de roupas nas costas.
Ninguém foi autorizado a trazer mais nada. Cada pedaço de espaço disponível no enorme cruzador foi alocado para salvar vidas. E mesmo assim, as pessoas ainda estavam presas na superfície do planeta. O almirante Cronara e sua tripulação haviam feito melhor, mas a Terceira Horizonte era apenas uma máquina, e houve um ponto onde assumir uma massa adicional significaria que a nave não poderia decolar e ninguém seria salvo. Essas pessoas estão com medo, disse Avar. Eu posso sentir isso. Você precisa colocá-los em segurança. Mas se você falhar, você morrerá. Cronara disse, fazendo uma última tentativa. Eu sei disso, almirante, mas há bilhões de pessoas lá embaixo que não conseguiram encontrar uma saída de Etal Prime. Tela apontou para o céu aberto visível fora da rampa de saída do hangar. A nave estava a 100 metros de altura, estacionada acima da área cultivada fora da cidade de Aguirre, tendo deixado o Porto Estelar depois de aceitar tantos refugiados quanto possível. Se eu não tentar fazer isso, Avar continuou, eles definitivamente morrerão. Cada um. Mas você pode realmente salvá-los? Nunca ouvi falar que algo assim fosse possível, mesmo com os Jedi. Avar sorriu para ele. Todas as coisas são possíveis por meio da força. Disse ela. Agora pegue a Terceira Horizonte e vá embora. Tenho trabalho a fazer, e é importante que você entregue um relatório direto à chanceler só sobre o que testemunhou aqui. Não é o suficiente para dizer a ela através do comunicador. Nada disso deveria ter acontecido. Tem alguma coisa errada. Eu posso sentir isso. O hiperespaço está doente, por falta de palavra melhor. Claro, mestra Jedi. Disse o almirante. Mas você deve entregar esse relatório sozinha. Eu ainda não entendo por que você não pode realizar sua tarefa em um espaço aberto. Não sei muito sobre a força, mas sei que funciona em grandes distâncias, e se você estiver segura na nave, pelo menos você terá uma maneira de escapar-se. Avar Kriss acreditava que a melhor maneira de ganhar discussões era simplesmente não tê-las. Ela correu pela saída da rampa e saltou para o ar livre. A nave estava pairando sobre um campo de alguns grãos azuis que ela não conhecia. Ela sabia que todos eram absolutamente lindos. Ela usou a força para se desacelerar, deu uma cambalhota e pousou levemente no solo arado entre duas fileiras organizadas do material. A Terceira Horizonte já era apenas uma partícula minguante no céu quando ela olhou para cima. O almirante Cronara aceitara a derrota e não perdia tempo para sair do sistema. Isso foi bom. Eles tinham muito pouco foco, ela disse a si mesma. O tempo realmente era curto, e a tarefa a ser realizada aqui era quase impossível. Um tanque de tibana líquido super resfriado, tão grande quanto uma nave estelar de tamanho decente, dirigia-se diretamente para um dos 3 sóis do sistema Etal, uma estrela de classe R. Quando atingisse, a natureza volátil da substância, combinada com o intenso calor da estrela e sua composição única de nitrogênio pesado, causaria uma rápida reação em cadeia que resultaria no Sol se expandindo, queimando quase o dobro de seu tamanho, emitindo radiação que cozinharia todo o sistema em questão de minutos. O sistema Etal, em pouco tempo, deixaria de existir. A menos que a força deseje o contrário e use seus instrumentos, os Jedi, para evitá-lo. Cronara jamais entenderia por que era tão importante para ela ficar no planeta. Ele não podia tocar a força. Avar precisava estar na superfície de Etal Prime porque o mundo era um planeta com vida. Agora, a força estava em todos os lugares, é claro, mesmo nos confins mais profundos e frios do espaço. Ela sempre podia ouvir sua música, mas aqui, de pé neste campo, cercado por coisas que crescem que foram cultivadas com amor e cuidado pelos fazendeiros deste mundo, a música estava alta. Alta e doce. Aqui, ela não teve que gastar nenhum tempo ou energia extra buscando uma conexão profunda com a força. Estava tudo em volta dela. Avar Kriss ergueu seu comunicador. Ela configurou para apenas transmissão, sabendo que o que ela estava prestes a dizer traria perguntas de muitos dos outros Jedi no sistema, alguns dos quais a superavam. Jora Malli era um membro do Conselho Jedi, e mesmo que ela estivesse planejando renunciar a fim de assumir seu posto no Farol Estelar, ela não tinha deixado o Conselho ainda. Tecnicamente, ela poderia ordenar que Avar parasse o que ela estava fazendo. Não que ela fosse fazer isso, provavelmente, mas por que arriscar? Ela pensou em Elzar Mann, que fazia coisas assim o tempo todo. Melhor pedir perdão do que permissão era basicamente todo o seu credo. Ele vai adorar isso, ela pensou, e falou. Meus amigos Jedi, aqui é Avar Kriss. Estou na superfície de Etal Prime. Vocês sabem que tenho observado todos vocês trabalharem tão arduamente para salvar este sistema e seu povo. Vocês se saíram incrivelmente bem. Mas algo mais está para acontecer, algo terrível,
E todos nós precisamos agir juntos para impedi-lo. Uma das anomalias do hiperespaço se dirige diretamente para o maior sol do sistema, e é um recipiente de Tibanna líquido. Disseram-me que, quando acertar, ocorrerá uma rara reação em cadeia que destruirá tudo neste sistema. Cabe a nós mover o container para um novo caminho. Pediremos à força que venha em nosso auxílio. Pode não ser possível, e quem fica corre o risco de morrer se falharmos. A Terceiro Horizonte está prestes a transitar pelo sistema. Quem quiser sair pode atracar com ele. Meus bons votos irão com você. Avar esperou. Embora ela tivesse silenciado seu comunicador às respostas, a música do sistema disse a ela que nenhum vetor tinha curso alterado em direção a Terceiro Horizonte em rápida aceleração. Todos eles decidiram ficar. Os Jedi estavam com ela. Vamos começar, disse ela. Ela baixou o comunicador. Isso não seria feito com palavras. Avar enviou os conceitos através do link com seus companheiros Jedi. Cada um receberia à sua maneira uma série de impressões que ela esperava que ressoassem apropriadamente em cada um deles. Um plano muito simples, realmente, há uma coisa se movendo muito rápido. É muito grande e muito pesado. Precisa mudar de direção. Todos nós vamos encontrar juntos, e todos nós aplicaremos a força a ele juntos no mesmo lugar, da mesma maneira e exatamente ao mesmo tempo, e vamos movê-lo para que não atinja o Sol. Simples, mas extremamente difícil. O espaço era grande e havia muitos Jedi, e coordenando seus esforços para que eles não lutassem um contra o outro ou se anulassem ou tocassem a força em momentos ligeiramente diferentes, bem, essa era a tarefa. Não adianta reclamar disso. O sabre de luz de Avar ergueu-se do coldre, planando no ar através da força. Ele flutuou até que o punho foi diante de seu rosto, à altura entre as tiaras e seus olhos. O sabre de luz acendeu com um estalo e um assobio, um feixe verde brilhante lançando-se diretamente para o céu azul e iluminando o campo de grãos azuis ao seu redor. A arma começou a girar, lentamente, como a lâmina de um moinho de vento. Ele fez um som enquanto se movia pelo ar, um zumbido baixo e monótono. Avar inspirou, expirou, e a lâmina lentamente acelerou. O tom de sua passagem pelo ar mudou, não mais um zumbido grave, mas um tom mais alto, uma adorável nota redonda. O sabre de luz se moveu mais rápido, sua lâmina agora muito rápida para ser vista. Um círculo de luz verde com um centro metálico brilhante. Foi lindo, mas Avar fechou os olhos. Ela não precisava ver. Ela precisava ouvir. Seu sabre de luz não era apenas uma arma. Aqui, agora, era um instrumento. A nota da lâmina aumentou, tornando-se um zumbido claro, o zumbido normal e crepitante de um sabre de luz em combate substituído por um tom puro e cristalino. Sua consciência era o canto do sabre, e ela ajustou a velocidade de sua rotação até que a nota produzida fosse precisamente em sincronia com sim, pensou Avar Kriss. Eu ouvi isso. Sua mente estalou para fora, a canção do sabre soando em harmonia com o coro maior da força, em um único instantaneamente tornando-se todo o sistema e tudo dentro dele, e mais particularmente cada Jedi, cada um conectado à força à sua maneira. O que ela ouviu como uma música, Elzarman viu como um mar profundo, infinito e agitado pela tempestade. O Volki Burriaga era uma única folha em uma árvore gigantesca com raízes profundas e galhos muito altos. Doug Sunvale viu a força como um grande conjunto de engrenagens interligadas, feito de uma variedade infinita de materiais, do cristal ao osso. Bel Zetifar dançou com o fogo. Loden Griarstor dançava com o vento. Esta não era a rede simples que ela havia construído antes. Isso era mais profundo. Todos os Jedi eram a força, e a força era tudo isso. E ela, Avar Kriss, poderia tocar todos eles, não importa como eles vissem a força. Agora, porém, ela tinha que encontrar seu alvo. O módulo de Tibanna correndo em direção ao Sol. Era difícil agora, com tantos Jedi cantando em sua mente, um refrão da Sinfonia da Força explodindo no volume máximo. Tantas pessoas, tantos seres, tanta vida. Cada grão no campo vagamente detectado ao redor dela pipocava como flautas. Em algum lugar disso tudo estava o módulo de Tibanna líquido correndo em direção ao Sol para destruir todos eles. Não fez cantar uma canção própria, mas isso já era algo a se sentir. Um silêncio, uma cesura, uma fermata de duração e tamanho precisamente corretos. Pronto, ela pensou. Ela tinha, sem dúvida. Foi-se. Ela tinha perdido. Explodam-no. Ela disse em voz alta, e tudo vacilou e quase desapareceu. Ela havia perdido a anomalia e agora não conseguia encontrá-la novamente, não dentro do caos de tudo que se movia dentro do sistema. Era como olhar para uma determinada flor em uma campina agitada pelo vento, desviar o olhar, e em seguida,
olhar para trás e tentar encontrar a flor precisa novamente. O tempo estava se partindo, fragmentos de momentos voando para o nada, para nunca mais voltar. Ela tinha que encontrar. Ela não podia falhar. Era sua responsabilidade. Ninguém mais poderia. Não. O que ela disse? Nós o encontraremos juntos. Ela tinha um sistema cheio de Jedi trabalhando ao lado dela. Cada um deles tinha sua própria conexão com a força, talvez diferente da dela, mas não menos poderosa. Avar Kriss pediu ajuda e a ajuda veio. Stala Maru a descobriu primeiro. Avar podia ver a força através de seus olhos. Para Maru, a bomba tibana era uma única luz em uma única janela em um único prédio pequeno de uma cidade noturna em espiral infinita. Mas uma vez que Stala tinha, era apenas uma questão de apontar aos outros Jedi para olhar naquela direção também, e então todos o fizeram. Mas agora a tarefa coube a Avar. Ela chamou sua atenção de volta, avaliando quão perto a bomba estava de atingir a estrela, não demoraria muito. O calor do sol já estava fazendo com que o vapor subisse da borda dianteira da estrutura externa do tanque. Eles tiveram que agir. Há uma coisa se movendo muito rápido. É muito grande e muito pesada. Precisa mudar de direção. Aplicaremos a força a ela juntos, no mesmo lugar, da mesma maneira e ao mesmo tempo. Avar Kriss mostrou aos Jedi o que fazer e, como um só, os Jedi alcançaram a força. Eles não se seguraram de volta. Eles agiram com desespero disciplinado, não poupando nada. Vamos movê-lo. Não muito longe da lua frutificada, Tiami perdeu a consciência, e choro amarelo escorrendo de sua boca. Vamos movê-lo. Um grupo de 5 vetores voando em formação cerrada perdeu o controle de sua direção, muito de seu foco dedicado ao esforço para deslocar a bomba tibana. 2 das naves colidiram antes que o controle pudesse ser restabelecido, e os 3 Jedi a bordo dessas naves foram perdidos. Vamos movê-la. Agora, Avar pensou. Em todo o sistema, os Jedi estenderam as mãos para a força. Alguns fecharam os olhos, alguns levantaram os braços, alguns se levantaram, alguns se sentaram meditando no chão enquanto outros pairavam acima dela. Alguns estavam em naves estelares, outros na superfície. Muitos eram sozinhos, mas outros estavam com membros de sua ordem, ou cercados por pequenos grupos de pessoas que podiam sentir, de alguma forma, a importância do que estava acontecendo, mesmo que eles próprios não pudessem tocar a força. Dezenas de Jedi agindo como um só. A galáxia zumbiu. Uma mão invisível agarrou a bomba tibana com firmeza e a jogou para o lado. Gentil, mas preciso, como atirar um ovo para alguém que você esperava que o pegasse sem que a coisa se espatifasse em suas mãos. Avar ouviu. Eles tiveram sucesso. Eles mudaram o tibana. Mas eles também falharam. O tanque não se moveu o suficiente. Ainda iria atingir o sol, e mesmo agora, ela podia sentir o aquecimento do líquido dentro do container, a pressão aumentando, preparando-se para uma explosão que pressagiaria a explosão maior que viria. Novamente, ela disse aos Jedi, aqueles que ainda podiam ouvir e responder. Muitos ficaram inconscientes com a pressão da primeira tentativa, o que significava que o fardo para aqueles que permaneceram era muito maior. Temos que tentar novamente. Avar podia sentir o cansaço na música, de todos os seus companheiros em sua grande ordem, esses heróis que tinham tudo ficaram para salvar pessoas que nunca conheceram e provavelmente nunca iriam, pessoas que nunca conheceriam a escolha ou o sacrifício sendo feito em seu nome. Nada disso importava. Ela sentiu seus companheiros deixarem de lado a exaustão, se erguerem, renovarem o foco. Não apenas isso, mas ela sentiu que outros Jedi trouxeram seu foco para suportar também, de Coruscant, do outro lado da galáxia. Até mesmo Yoda, onde quer que estivesse com seu pequeno grupo de jovens, sua grande sábia mente cantava sua própria parte do refrão, dolorosamente belo, uma voz de pura luz desmentindo sua aparência física. Não que isso importasse, de fato. Avar não teria acreditado que tal coisa fosse possível, mas como ela disse ao almirante, por meio da força, não havia uma coisa maldita que não pudesse ser feita. Sua grande ordem estava com ela, assim como ela estava com eles, e a força estava com todos eles. Vamos movê-lo. Outro momento escolhido, outro grande esforço. Vamos movê-lo. Ela sentiu os Jedi dizendo as palavras com ela, cada um à sua maneira, através de suas próprias lentes particulares na força. Não estou dizendo. Cantando. Cantando. Vamos movê-lo. Mais Jedi caindo, a maioria apenas desmoronando onde estavam, ou espiralando em seus vetores. Alguns conseguiram recuperar o controle, mas outros foram perdidos para sempre. Romar Monto. Liu Jossi. O cavaleiro Jedi Rabarok se cambaleou e caiu da torre da fazenda na lua enraizada,
onde ajudava uma família cuja filha havia sofrido uma convulsão devido ao estresse da ordem de evacuação. A filha estava calma, sua crise acabou, mas Ra caiu 20 andares e não se recuperou a tempo de se salvar. Com cada Jedi perdido, o trabalho ficava mais difícil. Elzarman, sozinho em um promontório rochoso com vista para uma farmácia onde o novo medicamento milagroso Bacta estava sendo produzido em quantidades extremamente limitadas, sentiu a tensão, a inércia da bomba tibana que não queria ser movida. Para Man, a força era um mar sem fundo, sem fim, no qual todas as coisas nadavam. Bem iluminado em sua parte superior, desaparecendo na escuridão abaixo, mas todo um grande oceano. Ele estendeu a mão para ele, permitindo-se correr ao longo de suas correntes, indo mais profundo do que nunca, vendo e sentindo coisas que ele nunca tinha conhecido antes. O mar nunca acabou, e houve assim tanto dele como ele nunca tinha visto. A força o inundou, sua exaustão desaparecendo. Ele adicionou esse poder ao de seus companheiros, dando-lhes tudo o que podia. Vamos movê-lo. E não vai bater no sol. O Tibana entrou na fotosfera externa da maior estrela do sistema Etal. Por um longo momento, a música parou. Avar Kriss não ouviu nada além de silêncio. O fragmento estourou fora do Sol, apenas tendo tocado suas camadas mais externas, aquecidas, mas intactas, em um caminho que iria tirá-lo do sistema sem causar danos. A música voltou à vida. A mestra Jedi Avar Kriss caiu de joelhos lá no campo em Etal Prime. O cabo do sabre de luz, agora desativado, atingiu o chão um momento depois, cravando-se no solo macio. Avar se deixou respirar. 2 respirações longas, depois 3. Então ela levantou seu comunicador. Obrigada. Disse ela. Nem Avar Kriss nem qualquer outro Jedi em Etal sabiam que os eventos daqueles momentos haviam sido transmitidos à orla externa. O sinal ainda encontrou seu caminho para os mundos internos da República, embora ligeiramente atrasado devido às limitações da rede de comunicações galácticas. O sinal foi enviado por Kevin Tarr, trabalhando a partir do escritório do ministro Eka na cidade de Aguirre, ainda fazendo seu trabalho, apesar de ter tido a oportunidade de sair na Terceira Horizonte. A transmissão foi originalmente apenas um feed enviado ao gabinete da chanceler em Coruscant a seu pedido, de banda estreita e segura, para permitir que Lina Só e seus auxiliares tivessem as informações mais atualizadas sobre o desastre à medida que progrediu para esta fase final. Mas Kevin Tarr tomou uma decisão. Se esses fossem os últimos momentos de Etal, sua casa e a de bilhões de outros, ele não queria um lugar tão bom para morrer desconhecido. Ele mudou as configurações no feed, eliminando os códigos de segurança e enviando-os para cada canal, cada retransmissão, cada ouvido e olho que pudesse encontrar. Isso, à sua maneira, era uma façanha de tecnologia tão impossível quanto o que os Jedi estavam tentando. Em qualquer caso, o povo da República assistiu à decisão do destino de Etal. Eles pararam de respirar enquanto os Jedi se uniram para salvar esses mundos, cheios de pessoas que eles não conheciam. Este pequeno grupo de pessoas corajosas arriscou suas próprias vidas para salvar outros e usaram seus dons exclusivos para preservar, para ajudar. Um suspiro de consternação cresceu em 1000 mundos quando a primeira tentativa falhou, e estava claro que os Jedi não tiveram sucesso. Talvez não tivessem sucesso. Alguns desviaram o olhar, não querendo ver o clarão de luz quando a estrela explodiu, seguido de perto pela morte de bilhões de seres sencientes. Outros não conseguiam desviar o olhar e essas pessoas viram o que aconteceu a seguir. A estrela não explodiu. As pessoas não morreram. Por toda a galáxia, gritos de alívio e alegria. Sim, carrancas daqueles que viviam na escuridão, esperando que os Jedi falhassem, fossem esmagados, morressem, mas eles eram poucos. Esta foi uma república que valorizou e celebrou a vida e aqueles que a preservaram. Esta foi uma vitória. Nesse dia, pelo menos, a luz prevaleceu. Tinha acabado. Capítulo 18. Isso não tinha acabado. No sistema Abedalis, mais adiante na mesma hipervia que a Legacy Han estava viajando quando encontrou seu fim, 7 fragmentos daquela nave emergiram do hiperespaço, logo após o ponto de transferência. Nem o maior nem o menor era um pedaço da superestrutura da enorme nave de carga, uma viga de suporte duraço ainda presa a uma grande parte do casco da nave. Os fragmentos estavam se movendo logo abaixo da velocidade da luz, mas todos estavam sem energia, eletronicamente inertes e bem dentro do ponto de transferência normal do hiperespaço por onde as embarcações podem chegar ao sistema. As matrizes de sensores e os sistemas de alerta não detectavam as anomalias até que fosse tarde demais, e mesmo que o tivessem feito, não havia um cruzador da República cheio de Jedi por perto para salvar o dia. Todos os 7 fragmentos viajavam ao longo da eclíptica do sistema, mas Abedalis não era tão densamente povoado quanto Etal.
O espaço era imenso e os fragmentos eram, em comparação, minúsculos. 6 deles não acertaram nada, passando pelo sistema e saindo pelo outro lado sem incidentes. O 7º acertou em cheio o mundo mais densamente povoado do sistema, um terreno baldio pantanoso interrompido apenas por fábricas do tamanho de uma cidade, favelas habitadas pelos trabalhadores que operavam essas fábricas, e, aqui e ali, as torres habitadas por quem lucrou com ambas. O fragmento foi vaporizado com o impacto, mas uma concussão arrasou uma dessas cidades, as favelas e as torres. Aproximadamente 20 milhões de pessoas foram mortas. Esta foi a primeira emergência. Interlúdio. Os Nial. Abed-Alis. Nunca um mundo adorável, sempre envolto em redemoinhos, nuvens tingidas de marrom como se os pântanos na superfície fossem tentando escapar da gravidade do planeta. Agora, porém, parecia ainda pior do que o normal. O impacto orbital forçou uma enorme nuvem de água vaporizada e lama no ar, e muito disso havia ionizado, causando tempestades de raios enormes que cintilam na atmosfera do planeta. Parecia uma espécie de inferno. Um comboio de 6 cargueiros percorreu o sistema, para longe do planeta devastado. Eles seguraram toda a força de trabalho, juntamente com suas famílias, da Tecnologia Garelo, uma empresa de pesquisa e fabricação de materiais de nível médio com sede no distrito de Keftia. Além das pessoas, os porões dos cargueiros também continham a maioria das pesquisas mais importantes da empresa, bancos de dados, maquinário e recursos financeiros. Tudo isso tinha sido carregado a bordo das 6 naves estelares para trazê-lo para fora do mundo por segurança enquanto o desastre se desenrolava em Abed-Alis, um esforço enorme que consumiu todo o dia e a noite que havia passado desde o impacto. O presidente executivo da empresa, Larence Garelo, disponibilizou as outras naves da empresa para o governo abedalisiano para esforços de socorro, mas ele escolheu cuidar de seu povo e seus negócios primeiro. Muitas pessoas confiavam na Tecnologia Garelo, e ele queria garantir que, quando a crise diminuísse, todas as pessoas que confiavam nele estariam sãs e salvas, e ainda estariam trabalhando para uma empresa que poderia continuar a produzir as ideias e produtos que ajudaram a tantos. Muitos proprietários de negócios abedalisianos no nível de Larence zombaram dele por ter gasto tanto dinheiro temporariamente para empacotar sua operação e movê-la para fora do planeta, mas ele não se importou. Os oligarcas e trilionários se importavam mais com uma única viga de duraço em suas fábricas do que com as pessoas que nelas trabalhavam. Larence era rico, sim, mas isso era porque boas pessoas a seu serviço deram-lhe tudo. Ele iria cuidar muito bem de cada um. O comboio se dirigia para o limite externo do sistema, onde iria parar para ver como a situação evoluía. Mas antes que as naves pudessem chegar ao seu destino, eles encontraram algo estranho. Parecia uma tempestade, ou uma nuvem de tempestade, talvez. Um enorme redemoinho de vapor cinza-azulado no espaço, denso e ameaçador, e diretamente no caminho do comboio. Luzes fracas piscaram de dentro dele, como faíscas ao anoitecer acima dos pântanos abedalisianos. A nave líder do comboio era Arbitragem, capitaneado por um xistavaniano de pele escura chamado Odaba, um bom mão firme que trabalhou para a Tecnologia Garelo por mais de uma década. Ele examinou a nuvem, mas os sensores podiam não fornecer nenhuma informação. Ele deu ordem para que todas as naves desviassem o curso, contornassem a coisa, fosse o que fosse. Melhor prevenir do que remediar. Mas não havia segurança, não mais. A nuvem de tempestade iluminou-se. Um pico enorme e irregular de energia disparou do meio da nuvem, passando pela Arbitragem para atingir uma das outras naves do comboio, a Diligência de Marei, em homenagem à mãe de Larence Garelo. A outra nave brilhou intensamente por um momento, cercada por um fogo fosforescente, então escureceu, as luzes se apagando ao longo de seu casco e os motores falhando. A Diligência de Marei começou a se distanciar do resto do comboio, todos os seus sistemas claramente offline. O capitão Odaba ordenou que o comboio levantasse escudos e se preparasse para a batalha, mas todas as 6 naves eram cargueiros, não naves de guerra, e na pressa de evacuar o planeta, nenhum guarda-caça foi arranjado. As naves de carga eram quase desarmadas, com apenas alguns canhões laser de luz cada. Outro clarão da nuvem, depois outro, e agora era impossível pensar neles como algo além de relâmpagos, grandes explosões de energia em uma escala difícil de processar. Cada um desses 2 últimos ataques acertou um alvo no comboio de Garelo, mas agora os escudos estavam levantados, e embora eles não paralisassem as naves da mesma forma que o primeiro contra a Diligência de Marei, as defesas de ambas as naves sofreram um impacto significativo. Mas cada flash de luz iluminou a nuvem por dentro e, por apenas um momento, os seres a bordo do comboio tinham visto o que os esperava. Naves. Muitas naves. Como se o terceiro e último golpe fosse um sinal, as embarcações escondidas na nuvem estranha dispararam, um zumbido, um enxame barulhento.
Eram coisas feias e grossas, com pontas saindo delas em nenhum padrão perceptível. Eles pareciam ferramentas projetadas para espancar alguém até a morte. A maioria era dimensionada para 1 ou 2 pilotos, mas alguns eram maiores, e no centro da nuvem uma nave muito maior esperava. Era pelo menos igual em tamanho a um dos cargueiros do comboio, mas esta não era uma nave de carga. Isso era uma coisa cruel, construída para a guerra, para a destruição. Todas as naves tinham duas coisas em comum, não importando seu tamanho ou design: 3 barras brilhantes nas laterais, como tinta de guerra, e um estranho anexo aos seus motores, uma estrutura de metal como uma meia-lua cheia de fogo verde ondulante, de propósito desconhecido. Raios laser começaram a sair dos cargueiros do comboio, anêmicos e magros em comparação com a ameaça que eles enfrentavam. Havia tantos. A notícia começou a se espalhar entre o pessoal da tecnologia Garello e as tripulações do comboio. A esperança morreu, substituída por pânico e terror. Eles tinham visto os relâmpagos e as insígnias das naves. Eles acreditavam que sabiam quem os estava atacando os Nial. O capitão Odaba deu ordem para correr, virar e correr de volta para Bedalis. Ele sabia que era inútil, mas era melhor do que lutar, e talvez algumas das naves pudessem de alguma forma chegar a um lugar seguro. Os Nial. 1 ano atrás, nem Larence Garello nem ninguém a seu serviço tinha ouvido o nome. Mas nos últimos meses, a palavra tinha assumido uma qualidade quase talismânica ao longo da orla externa, como uma praga ou uma besta de caça que não poderia ser evitada ou combatida. Os Nial eram invasores, ladrões, assassinos, sequestradores. Eles podem estar em qualquer lugar, a qualquer momento, aparecendo do nada. Eles trabalharam no espaço, em planetas, em cidades, no deserto. Eles se moviam como espíritos e matavam como demônios. Se eles eram realmente monstros ou apenas agiam com selvageria monstruosa, não estava claro. O que se sabia sobre eles foi diminuído pelo que não se sabia. As coisas mais importantes conhecidas sobre os Nial eram estas: eles pegavam o que queriam e destruíam o que não queiram. E embora ocasionalmente você ouça uma história sobre alguém que sobreviveu ao encontro com os Nial, você nunca ouve uma história sobre alguém lutando contra eles. Um grande segmento de naves inimigos cercou a diligência de Marei desativada, girando em torno dela de uma maneira caótica, mas de alguma forma consciente, como insetos alados enxameando um cadáver, mas nunca colidindo uns com os outros. Projéteis disparados de cada uma das naves de ataque Nial. Não são explosões de laser ou mísseis. Eram algo como arpões, e cada um cravou fundo no casco do cargueiro sem blindagem e indefeso. Como se fossem as naves Nial giraram 180 graus, então seus motores enfrentaram a diligência de Marei, e em seguida esses motores dispararam. Longos tentáculos de chamas dispararam de cada nave, e as embarcações Nial esticaram os cabos que os prendiam ao cargueiro. Da ponte da arbitragem, Larence Garello assistia horrorizado, pensando nas pessoas naquela nave, as milhares de pessoas naquela nave. Suas famílias. Ele havia dito a eles para trazerem suas famílias, que ele iria mantê-los seguros. A diligência da Marei se despedaçou. Não explodiu, a não ser por algumas chamas aqui e ali. Presumivelmente, isso se deve ao fato de que os sistemas da nave estavam praticamente inertes após o primeiro ataque dos Nial. Seja qual for a causa, ela quebrou e rasgou, suas passagens interiores e compartimentos voaram para o espaço. Objetos menores e pedaços de entulho saíram em espiral para o vazio, e Larence Garello, presidente executivo da tecnologia Garello, sabia que alguns desses objetos eram seu pessoal. Continue atirando. O capitão Odaba gritou para a tripulação da ponte. Eu pedi ajuda de Abedalis, e eles vão enviar o que podem. Só precisamos aguentar. Larence não era um militar, mas até ele sabia que essas palavras soavam vazias. Abedalis foi consumido por uma catástrofe planetária. Seu governo era corrupto e ineficaz após gerações atendendo a todos os oligarcas e trilionários, e talvez não enviassem ninguém para ajudar, mesmo que pudessem. Outra explosão disparada da arma semelhante a um relâmpago, emanando da maior nave da Força Nial, a nave de guerra em seu centro. Atingiu um dos outros cargueiros, que ficou frio e morto, assim como a diligência de Marei. Todos que saíram do comboio presumiram que aquela nave também seria em breve destroçada e saqueada pelas moscas cadáveres Nial. Na verdade, as naves inimigas cercaram o cargueiro desativado e os cabos dispararam novamente. Mas desta vez algo diferente aconteceu. Talvez o reator do cargueiro não estivesse completamente inerte, ou algum outro erro tenha sido cometido, mas a nave de carga explodiu. Uma bola de luz branca envolveu a embarcação da tecnologia Garello, bem como muitos do enxame de Nial em volta dela, e enquanto o coração de Larence Garello doía com a perda de mais gente, ele sentiu uma batida de triunfo selvagem pensando que pelo menos eles haviam levado alguns dos bastardos com eles.
Estamos sendo abordados, disse o capitão Odaba, com a voz sombria, olhando para os alertas e indicadores de ameaça ondulantes em suas telas. Vou abrir o armário de armas. Não temos blasters suficientes para todos. Qualquer um com experiência militar tem prioridade. Todo mundo, encontre algo para lutar. Ele se afastou do console de comando em direção ao anexo da ponte, onde o complemento limitado do cargueiro de armamento foi armazenado. Mas antes que ele pudesse dar 2 passos, a escotilha da ponte se abriu, como se chutada para dentro por um gigante. Ele derrapou no convés, colidindo e provavelmente matando um membro da tripulação do capitão Odaba. A mulher clatoiniana morreu sem fazer barulho. 3 latas brancas entraram na sala do corredor externo. Antes de atingirem o convés, elas explodiram e a ponte estava cheia de um gás espesso, denso, cinza azulado. Foi instantâneo. Em um momento o ar estava respirável, em seguida, foi como se perder em uma névoa ou uma nuvem de tempestade, talvez. Larence Garello tentou prender a respiração, mas o choque dos acontecimentos deixou seu coração disparado, e ele não estava mais tão jovem como um dia já foi. Ele respirou fundo, mas não era ar, e seu sistema reagiu quase instantaneamente ao veneno. Ele olhou para a escotilha, onde os Nial estavam entrando na ponte. Ele os viu nadando, sua visão falhando, viu as máscaras que usavam e sabia que, o que quer que esteja por baixo, queriam que a galáxia os visse como monstros. Larence Garello deu um suspiro final e ardente, e sabia que não seria um dos raros a sobreviver ao encontro com os Nial. Parte 2. Os caminhos. Capítulo 19. Coruscant, Praça do Monumento. Lina só descansou a palma da mão na superfície áspera de Umati, o pico mais alto da cordilheira de Manarai. O cume da montanha ficava cerca de 20 metros acima de sua cabeça, e sua base estava em algum lugar 5.216 níveis abaixo, no exato fundo da cidade-mundo que era Coruscant. Este foi o único ponto que sobrou no planeta onde sua topografia original poderia ser visto. Mais abaixo, a estrutura da montanha havia sido incorporada à cidade, tornando-se uma espécie de colmeia de túneis e passagens e câmaras revestidas por duraço e permacreto, mal distinguíveis de outras partes do planeta. Mas aqui, um pouco de selvageria permaneceu. Pessoas de toda a República foram à Praça do Monumento para ver o mate e muitos fizeram como Lina só, sentiu sua superfície e tirou um momento para a reflexão. Um anel escurecido em torno da base do pico serviu como evidência de inúmeras mãos que o tocaram ao longo das gerações. Todas aquelas mentes, toda aquela sensibilidade, todas aquelas muitas perspectivas. O mate significava coisas diferentes para seres diferentes, resistência à imperturbabilidade da natureza, apesar dos esforços de seres sencientes para refazer a galáxia, até mesmo a novidade de uma coisa natural em um mundo artificial. Para Lina só, chanceler da Grande República que trazia luz aos muitos mundos da galáxia, costurando-os juntos em uma união iluminada em que tudo era possível, o mate significava escolha. Os planejadores do mundo da cidade poderiam ter removido a montanha em qualquer momento de seus milênios de história, mas geração após a geração, não o fizeram. Eles haviam repetidamente tomado a decisão, a escolha, de preservar esse único lugar, essa única coisa. Muitos sistemas políticos reivindicaram Coruscant em seus dias, de impérios brutais às democracias mais puras, mas todos tinham escolhido manter o mate como era, a Praça do Monumento crescendo século após século, conforme novos níveis foram adicionados à superfície da cidade. O progresso era inevitável e crucial, mas não era o único objetivo. A atenção plena também era importante. Escolha. A chanceler só recuou da montanha. Ela se virou. Matari e Voro ergueram suas grandes cabeças e deram um passo em sua direção, as enormes e lindas feras percebendo seu humor e sabendo que ela estava pronta para seguir em frente. Os 2 Targons, gêmeos, um macho vermelho e uma fêmea amarela, ambos mais altos do que ela, com pelos grossos e orelhas em tufos, levaram suas estações usuais ao lado dela, mantendo o ritmo enquanto ela se afastava de Umati. Os gatos gigantes a acompanharam em toda parte, atuando como guardas, companheiros e até mesmo caixas de ressonância. Ela costumava falar em voz alta para eles enquanto trabalhava ideias ou planos. As criaturas não entenderam suas palavras, mas os Targons tinham habilidades empáticas de baixo nível, tão incomuns quanto poderiam ser em uma espécie de predadores. Matari e Voru podiam não compreender, mas entenderam. Mais que qualquer coisa, as criaturas eram totalmente leais. Lina trabalhou na política. Lealdade era a qualidade que ela valorizava acima de tudo. A superfície do nível 5.216 em torno do pico de Umati foi transformada em um espaço verde,
com esforços sendo feitos para replicar as plantas e árvores originais que seriam visíveis na base da montanha incontáveis milênios antes, quando a superfície do planeta ainda estava acessível. Ninguém realmente sabia se as escolhas do designer do parque eram precisas, mas foi certamente adorável o suficiente. Normalmente, a praça do monumento estava cheia de turistas, todos esperando sua vez para tocarem o mate, uma longa fila que se estendia por quase todo o caminho desde o parque até o Senado Rio. Agora, porém, a área estava vazia, limpa pela força de segurança de Coruscant. Lina poderia ter realizado essa reunião em seus escritórios, ou mesmo, em quase qualquer lugar do planeta, mas ela gostou de estar aqui. Mais do que qualquer outro lugar, era aqui que ela se sentia conectada ao resto da República. Isso levou suas equipes de segurança à loucura, porque ela era teoricamente vulnerável a ataques aéreos em campo aberto, embora ela pensasse que Matari e Voru poderiam encontrar uma maneira de derrubar um hospedeiro, se houvesse necessidade. Lina não estava preocupada com o ataque, aéreo ou de outra forma. Este era o coração do núcleo, e a República estava em paz, exceto por disputas regionais ocasionais. Ela estava tão segura na praça do monumento quanto em sua própria cama. Vamos torcer para que isso ainda seja verdade, ela considerou, pensando sobre o que tinha acontecido com a Legacy Han e tudo o que poderia significar. Norel Ko, seu assessor principal, um corivar não pigmentado, incomum entre seu povo, esperava uma respeitosa distância. Você está pronta, chanceler? Ele disse. Eu estou, Norel. Lina respondeu. Espero que ninguém se aborreça por eu ter demorado um pouco. Eu não venho aqui o suficiente, e considerando a conversa que vamos ter, pensei que valeria a pena me concentrar. Você é a chanceler da República. Disse Norel, virando-se para acompanhá-la enquanto eles se afastavam da montanha e entravam no parque, os guardas da República vestidos de azul de Lina entrando em formação ao redor deles. Eles vão esperar. O caminho se curvava em torno de um bosque de bilhões de árvores, suas hastes flutuando assobiando na brisa da noite, levando a uma pequena clareira. Lá, o compromisso de Só esperava, um grupo de algumas das pessoas mais poderosas do planeta e, portanto, de toda a República. 4 Jedi, o Kermiano Yarael Poof e o Togruta Jora Mali, ambos membros de seu conselho, o segundo homem de Mali, o imponente Trandoshano Jedi Sker, e a mestra Avar Kriss, que esteve diretamente envolvida com a resolução do desastre da Legacy Han no sistema Etal. Os senadores Et Noor, de Sereno, porta-voz para a maioria dos territórios da orla exterior. G. Fulorilia, seu secretário de transporte. E, finalmente, o almirante Pevel Cronara, da Coalizão de Defesa da República, a organização criada a partir dos recursos combinados de muitos mundos para lidar com as raras explosões regionais que não poderiam ser gerenciadas pelas forças de qualquer planeta sozinho. Cronara não comandava o CDR, mas era um membro de alto escalão, com conhecimento direto dos assuntos a serem tratados. Alguns guardas da Força de Segurança de Coruscant estavam discretamente posicionados ao redor da borda da clareira, e um polido servo-droide cor de cobre estava próximo, pronto para fornecer qualquer ajuda necessária. As 7 pessoas conversavam entre si, mas ficaram em silêncio quando Lina se aproximou. Ela caminhou direto para Avar Kriss, sorrindo. Ela estendeu os braços e pegou a mão da Jedi entre as suas, segurando-a e olhando para outra mulher nos olhos. Avar parecia cansada, mas isso não era surpresa, considerando a provação que ela havia passado. Mestra Kriss, em nome de toda a República, por favor, aceite a minha gratidão por tudo que você fez lá em Etal. Você e os outros Jedi salvaram bilhões de vidas, sem mencionar que nos ajudaram a garantir a produção de alimentos para a orla exterior. Somos todos a República, Madame Chanceler. Kriss respondeu, dando um pequeno sorriso. Nós fizemos o que pudemos. É inspirador e um símbolo de tudo o que desejo que esta República seja. Todos nós ajudamos uns aos outros, e todos nós crescemos e prosperamos juntos. Lina soltou a mão da Jedi, dando-lhe outro sorriso ao fazê-lo. Ela olhou para o resto do grupo. Decidi expandir o fechamento do hiperespaço em mais 500 parsecs em torno de Etal até novo aviso. O senador Noor soltou um assobio baixo. Ele era um homem magro e alto, envelhecido, mas vigoroso, careca, mas com uma franja luxuriante de cabelo branco que ele usava longo, deixando cair sobre a gola de suas vestes verdes brilhantes. Isso vai estrangular aquela parte da orla externa, chanceler. Você tem ideia de quanto tráfego se move ao longo dessas rotas? Comércio, transporte, remessa. Não estou dizendo para sempre, senador. Mas essas emergências continuam acontecendo. Quantas temos até agora? O almirante Cronara gesticulou para o droide servo, e ele projetou um mapa plano da orla exterior no ar, centralizado em Etal, exibido em vermelho. Vários outros sistemas também foram marcados com a cor,
criando um círculo muito aproximado em torno do local do desastre original. Um anel vermelho cercava tudo, os fechamentos de vias do limite atual do hiperespaço. 15 na contagem atual, chanceler. Respondeu o almirante Cronara. Podemos estar deixando escapar alguns porque, obviamente, nem todos os fragmentos da Legacy RAM impactam o planeta. Estamos assumindo que outros pedaços estão emergindo do hiperespaço não detectado. E ainda não temos ideia do que causou isso. Ainda não. Respondeu a secretária Lorilia em seu básico com forte sotaque. Meus analistas nunca viram nada parecido, mas estamos trabalhando no problema. Então, em teoria, disse Lina, é possível que qualquer nave viajando pelo hiperespaço possa ser destruída de forma semelhante? O secretário de transporte acenou com a cabeça, desconfortável. Ele era um Moon prático e não gostava de incertezas de qualquer tipo. Seu objetivo, o objetivo de todo o Bureau que comandava por toda a galáxia, era manter os espaçoportos movimentados, carga sendo transportada e transportes de passageiros que chegando e partindo precisamente na hora certa. A ideia de que pode haver um problema com o hiperespaço, o sistema mal compreendido que permitiu que toda a República existisse, bem, Lina pensou que isso poderia ser o pior pesadelo do pobre Jefo. O risco de outro desastre semelhante é o porquê de eu ter fechado as pistas e elas permanecerão fechadas até que saibamos mais. Disse Lina. Os lábios finos de Lorilia se contraíram e ele ergueu as mãos, batendo os dedos longos e finos uma vez, lentamente, depois novamente. Lina deu-lhe um tapinha reconfortante no ombro. Está tudo bem, Jefo. Sei que isso torna o seu trabalho 1000 vezes mais desafiador, mas vou lhe dar todo o apoio que posso. Você entende porque isso é necessário, espero. As emergências são ruins o suficiente. Nós simplesmente não podemos ter outra nave desmoronando como a Legacy RAM. Ela gesticulou para Cronara e Avar Kriss. Da próxima vez, podemos não ter heróis Jedi e da República por perto para salvar o dia. O secretário Lorilia deu um aceno de cabeça tenso, se recompondo. Claro, chanceler. Você pode confiar em mim. Eu vou fazer isso funcionar. Lina levou um momento para considerar os relatórios que havia recebido, então se virou para os membros do Conselho Jedi parados por perto, ouvindo atentamente, mas não oferecendo nada. Algo do seu lado das coisas? Lina perguntou. Podemos dizer que esses eventos não parecem ser o resultado de uma ação direta dos usuários da força. Disse Yarael Poof, a cabeça do Kermiano balançando para frente e para trás em seu pescoço alongado como uma flor ao vento. Não sabemos tudo, mas como agora, não temos nenhuma evidência nesse sentido. Eu estava em Etal. Acrescentou Jora Mali, uma mulher pequena com a túnica branca e dourada do Templo Jedi. Ela parecia um pouco frustrada. Ficava batendo um dedo contra uma das caudas lindamente listradas que caíam sobre o seu peito. Os Togrutas tinham uma certa realeza como espécie, com seus montrais se projetando de suas cabeças como coroas e as caudas-cabeças como mantos naturais em seus corpos. Até sua coloração contribuiu para o efeito. Neste caso a brilhante pele laranja e marcantes marcas faciais brancas que sugerem um baile de máscaras. Lina sabia que essas características não existiam mais do que o resultado da evolução, a coloração da camuflagem, mas combinavam para dar aos Togrutas uma certa autoridade natural quando interagiam com a maioria dos seres sencientes da galáxia. Jora Mali usou isso com todo o efeito, conscientemente ou não. Lina só tinha lidado com a mulher algumas vezes no passado, mas ela tinha a sensação de que Jora tinha um toque de impaciência nada Jedi. Ela gostava de empurrar os problemas até que as respostas se revelassem, tentando muitas coisas até algo funcionar em vez de considerar todos os ângulos e realizar uma ação decisiva. Ela preferia, em uma palavra, estar ocupada. Foi por isso que, Lina presumiu que o Conselho Jedi deu a Jora Mali o trabalho de dirigir a seção da ordem da nova estação Farol Estelar na orla externa. A estação seria a primeira resposta para praticamente todo problema relacionado à República ou ao Jedi naquela imensidão de espaço. Ela teria o mesmo comando de um almirante CDR e um administrador territorial da República, com todas as decisões significativas tomadas por maioria de votos. Um problema para resolver, depois outro, negociações e ajustes intermináveis, e 1000 coisas para fazer ao mesmo tempo. Foi a missão perfeita para ela. Enquanto Sker e eu chegamos depois que a tragédia da Legacy RAM já havia começado. Jora Mali continuou. Se a força tivesse sido usada para causar isso, acho que eu ou um dos outros Jedi no sistema teria percebido isso. Mestre Kriss em particular esteve intimamente ligada à força desde quase o início dos eventos. Sker assobiou em acordo. O senador Noor deu um passo em direção a Lina, inserindo-se em sua linha de visão, um ato levemente agressivo que fez Matari e Voru achatar as orelhas. O senador pareceu não notar,
A ideia de que meros animais ousariam violar sua pessoa nem mesmo cruzou sua mente. Chanceler, devo perguntar de novo. Disse Noor. Por quanto tempo você planeja manter as vias do hiperespaço fechadas? Nem todo mundo da orla exterior é autossuficiente. Bilhões de pessoas dependem dessas pistas para obter alimentos e outros itens essenciais. Obviamente, não vou deixar as pessoas morrerem de fome, senador. Disse Lina, um pouco exasperada. Eu já tenho uma crise, não vou começar uma segunda tentando resolvê-la. Eu só quero diminuir as chances de outro desastre, pelo menos até que entendamos com o que estamos lidando. Se necessário, vou autorizar o envio limitado de bens essenciais através das pistas. Ela se virou para Cronara. Vou pedir-lhe para fazer cumprir a proibição, almirante. Você pode coordenar com os outros comandantes CDR nos postos de cruzadores nos sinalizadores de hiperespaço aplicáveis. Não quero ninguém reativando partes da rede de navegação. As não atualizações de navegação evitarão que essas faixas sejam usadas. Será uma mobilização maior do que qualquer coisa que já fizemos, Madame Chanceler, mas com certeza. Obrigada. Disse Lina. Ela deu 2 passos à frente, até que estava diretamente diante do mapa dos territórios da orla exterior pairando no ar. Todos nós queremos que isso acabe o mais rápido possível. Além do objetivo imediato de prevenir mais mortes e destruição, você sabe que tenho planos para esta parte da galáxia. A Estação Farol Estelar fará da República mais do que apenas um ideal distante fazendo breves aparições na orla exterior quando nossas naves estelares passam voando ou quando tentamos coletar impostos. Estaremos lá, com eles, ajudando, de Bunduki a Bastion. A chanceler só bateu o dedo indicador no mapa, e um único ponto brilhante parecido com uma estrela apareceu, mais ou menos no centro da região interditada pelo desastre do hiperespaço em curso. A Farol Estelar. Finalmente concluída após um longo e desafiador processo de construção, a enorme estação foi construída para servir a muitos propósitos. Uma embaixada da República que também poderia servir como uma fortaleza se necessário. Uma projeção de segurança para desencorajar a atividade de invasores e saqueadores. Um posto avançado Jedi contendo maior contingente único fora do próprio templo de Coruscant, onde eles pesquisariam, ensinariam e ouviriam a orientação da força. Espaços culturais mostrando a beleza dos diversos mundos que compõem o setor. Um relé de comunicação que aumentaria a transmissão na região 10 vezes. As instalações médicas mais modernas da orla exterior, mesmo agora, sobreviventes dos desastres no sistema Zetal e Abedalis estavam sendo tratados na Estelar, apesar da estação não ter sido formalmente aberta ainda. A chanceler só tinha planos para muitas grandes obras, estendendo-se da infraestrutura à cultura, a Feira da República, a construção em andamento de relés de comunicação por toda a galáxia, decifrando o código de cultivo de Bacta, negociação de um novo tratado entre os Quarren e Mon Calamari, todos os tipos de inovações tecnológicas e outras, mas a Farol Estelar, e as outras estações planejadas da rede Farol, eram como ela seria lembrada. O melhor das grandes obras, trazendo a República do Centro e tornando-a verdadeiramente uma entidade galáctica. Tudo era extremamente caro, tanto em créditos quanto em capital político. Mesmo em uma era de iluminação e paz, quando o comércio floresceu e os cofres estavam relativamente cheios, havia quem preferisse o status quo. A sua visão, certamente, as coisas estavam boas agora, mas elas sempre podem ficar ruins, e por que gastar créditos agora se você pode precisar mais tarde? A República era enorme e criar um consenso completo era impossível. Um grupo de 3 pessoas pode enfrentar o mesmo problema e encontrar 3 soluções totalmente diferentes. Multiplique isso por trilhões e terá uma ideia do que era dirigir um governo galáctico. Mas Lina tinha feito isso, não fazendo promessas que ela não tinha intenção de cumprir, ou fazendo ameaças ou abusando do poder de seu cargo. Ela simplesmente fez o seu melhor para mostrar aos mundos da República o que eles seriam se estivessem todos juntos. Como as coisas poderiam ser melhores. Como esse momento foi único na história, e como eles precisavam agarrá-lo e seguir em frente, idealmente, estendê-lo para que as muitas gerações futuras pudessem saber a paz e a prosperidade de que todos agora desfrutavam. A Farol Estelar simbolizava tudo o que ela queria para a República, e todos os membros do Senado sabiam disso. Se desse certo, o resto se tornaria muito mais fácil. Se falhasse, não vou colocar vidas em risco, disse a chanceler. Mas todos vocês sabem o quanto é importante, por muitas razões, que a cerimônia de dedicação da Farol Estelar ocorra conforme programado. Jora Mali falou, seu tom mais suave do que antes. Esta era uma pergunta para a qual ela tinha uma resposta. Eu estava apenas na Estelar. Está terminada, mas talvez precise de um pouco de polimento e limpeza. Disse ela. Um pequeno atraso não deve ter muito impacto no cronograma. Ela gesticulou para Avar.
Mestra Cris também esteve lá recentemente, pouco antes do desastre da Legacy Run, para visita de inspeção, revisando o quartel Jedi. O que você achou? Como você diz, Mestre Mali? Ela respondeu. Não sou uma especialista, mas a administradora Tenen disse explicitamente que a Farol Estelar poderia realizar sua cerimônia de dedicação conforme programado. Se não fosse o bloqueio, os últimos pequenos retoques seriam concluídos em algumas semanas. Ela não parece o tipo de exagerar. Tudo bem, então. Disse Lina. Vamos descobrir isso. Eu tenho dúvidas. Ela ergueu a mão e começou a marcá-las nos dedos, um por um. Quantos fragmentos restam da Legacy Run? Algum deles contém sobreviventes, e em caso afirmativo, há uma chance dessas pessoas serem resgatadas. Eles são todos cidadãos da República, e se podemos salvá-los, devemos. Existe uma maneira de prever onde qualquer emergência restante pode acontecer? E o mais importante. Ela fechou a mão em punho. O que realmente aconteceu e por quê? O hiperespaço é seguro ou tudo isso está apenas começando? Ninguém respondeu. Todos eles sabiam que não deviam especular. Estou pedindo a todos vocês que descubram. Você representa administradores, políticos, forças de segurança e, claro, os Jedi. Alguns de vocês estiveram presentes no desastre da Legacy Run. Entre vocês, deve haver habilidade mais do que suficiente e conexões para determinar o que aconteceu e evitar que aconteça novamente. Os recursos da República e toda a autoridade do meu escritório estão disponíveis para você. Crie as equipes que quiser. Escolha quem você acha que pode ser útil. A Farol Estelar deve abrir em 30 dias. Eu gostaria de usar a ocasião para celebrar o triunfo da República sobre a adversidade. Eu não desejo abrir essa estação, enquanto uma enorme faixa da galáxia é bloqueada, ressaltando a incapacidade da República de manter os seus cidadãos seguros. Use a dedicação no Farol Estelar como seu prazo. Descubram isso, meus amigos. Eu acredito que vocês conseguem. A chanceler Lina só estendeu a mão para os lados, enterrando as mãos na pele de Matari e Voru, se confortando em seu calor e presença. Ela olhou para cima, acima da linha das árvores, até o pico de Umate, apenas 20 metros acima. Antes, a montanha deve ter dominado esta parte do planeta, a rainha de toda a cordilheira Manarai. Agora era só um pequeno pedaço de pedra saindo da superfície de um mundo que o engoliu totalmente, diminuído por tudo em torno dele. Umate permaneceu, no entanto, o benefício de uma escolha feita geração após geração para preservar a montanha mesmo nesta forma atenuada. Lina só gostou disso, a forma como as sociedades podem escolher a herança ao invés do progresso, representada aqui em uma pedra viva. Mas para a chanceler, o mate tinha um segundo significado. Um simbolismo que ela nunca expressaria, nunca falaria em voz alta, pois ia contra o espírito geral de otimismo e esperança e possibilidade que era a pedra angular de seu governo e, na verdade, a própria República. O significado era o seguinte: não havia nada tão grande que não pudesse ser engolido. Nada tão forte que não pudesse ser humilhado. Nada tão alto que não pudesse ser reduzido. Nem uma montanha, nem a República. Não estou sujeita a pronunciamentos terríveis. Disse a chanceler, ainda olhando para o pico de Umate. Mas se isso continuar a piorar, e de alguma forma perdermos a capacidade de viajar pelo hiperespaço, tudo isso acaba. Não haverá mais República. Seu olhar mudou da montanha para o céu noturno além. Coruscant era uma cidade-mundo, irradiando luz a todas as horas, o que torna impossível ver muitas estrelas, mesmo nas profundezas da noite. Apenas alguns pontos de luz eram visíveis, brilhando fracamente, separados por grandes faixas de vazio. Apenas mundos, sozinhos no escuro. Capítulo 20. Sistema Etal. A terceiro horizonte. O droide de montagem moveu os destroços para o lugar, seus braços manipuladores fazendo ajustes minuciosos para o pequeno fragmento de metal. Como o droide sabia onde colocar a peça no quebra-cabeça geral a ser montado, ou o propósito original de qualquer pedaço de destroços, essa era uma tarefa para um circuito motivador computacional avançado, e além do que a Usar-Man poderia entender facilmente. Para ele, um pedaço esfarrapado de duraço se parecia muito com o outro. O processo parecia estar funcionando, no entanto. Dentro de uma grande área retangular de espaço, iluminada por enormes holofotes, o contorno da nave que já foi a Legacy Run era claramente visível. Cerca de uma dúzia de droides de montagem estavam trabalhando para puxar pedaços de destroços das portas abertas de um enorme cargueiro estacionado em frente à gama de luzes. Um por um, os droides empurraram pedaços de metal e plastoide para o lugar na zona de reconstrução, alguns tão grandes quanto compartimentos completos, e alguns tão pequenos quanto um único fio.
Era como se estivessem tentando reconstruir a nave estelar de pedaços de lixo que encontraram aqui e ali. Essa era mais ou menos a tarefa, na verdade. Os destroços do desastre inicial em Etal foram coletados depois que saíram do hiperespaço, rastreados por uma enorme rede de satélites e estações de monitoramento e telescópios. O sistema foi destroçado durante o desastre por um morador local aparentemente brilhante chamado Kevin Tarr, um jovem pálido e quieto que estava neste exato momento parado 1 metro ou mais à esquerda de Elzar. Ele também não estava sozinho. Todo um grupo estava reunido para testemunhar a destruição da nave, olhando silenciosamente para os destroços através de um painel de visualização no deck de observação da Terceiro Horizonte. Não sobrou muito. Os droides de montagem estavam fazendo seu melhor, mas muitas peças da Legacy RAM foram destruídas em seu impacto com objetos no sistema Etal, ou simplesmente chicotearam o sistema e desapareceram antes que pudessem ser coletados. Alguns haviam aparecido em outros sistemas por meio das emergências, das quais havia 18 até o momento. Essas peças foram trazidas aqui também, quando possível. Mas ainda mais podem estar no hiperespaço, esperando para emergir em seu próprio direito e causar devastação em alguma outra parte da orla exterior. Esse foi o objetivo de tentar juntar os destroços, para estimar quanto ainda restava para ser encontrado. Para ver o quão ruim isso realmente poderia ficar. Elzar notou que um dos pedaços menores de destroços estava desviando do caminho, possivelmente perturbado por um dos droides de montagem voando para longe, ou apenas movido por uma rajada de vento estelar. Ele ergueu a mão e fez um gesto sutil. A peça voltou ao lugar, como se guiada por um toque invisível. Ele sentiu olhares sobre ele e olhou para a direita, onde a mestra Jedi Avar Kriss estava olhando para ele. Claro que ela tinha sentido que ele estava usando a força, esse era o presente de Avar, um entre muitos. Ela chamou de música, e ela sempre ouviu. Elzar piscou para ela. Avar revirou os olhos, mas o canto de sua boca se ergueu em um pequeno sorriso. Ela não pôde evitar. Ele sabia que Avar pensava que ele usava força para propósitos frívolos de vez em quando, mas ele não conseguia entender o ponto de vista. Se você pode usar a força, então você deve usar a força. O quê? Você deveria guardá-la para ocasiões especiais? Não era como se a força fosse acabar. Avar ouviu uma música, e Elzar viu um mar, de profundidade e largura infinitas. A força nunca começou ou terminou e era impossível esgotá-la. Então, se o Cavaleiro Jedi Elzar Mann poderia ajudar um droide de montagem lutando com um pequeno empurrão da força, por que não? Qual foi o mal? Ele sabia que Avar concordava, mesmo que ela nunca admitisse. O pequeno sorriso disse a ele tudo o que ele precisava saber. Quanto da Legacy RAM temos aqui? Perguntou Jefo Lorilia, secretário de Transporte da República. O pobre homem parecia tenso. Um músculo em sua testa infinitamente longa parecia ter desenvolvido uma contração involuntária. Isso era compreensível. Todo o trabalho do homem era garantir uma viagem segura e confiável por toda a República, e ainda a chanceler tinha acabado de estender seu bloqueio do hiperespaço para a orla exterior por mais 50 parsecs após a 18ª emergência perto de Dantooine. Kevin Tarr consultou um datapad que estava segurando. Tenho aqui os esquemas da superestrutura da nave, disse ele. E o manifesto da empresa de navegação que lista tudo o que estava carregando. Eu diria que temos cerca de 1/3. Seu cérebro pega o contorno que construímos aqui e o preenche, diz que você está vendo uma nave cheia. Mas realmente não temos muito. Elzar achou que parecia o fantasma de uma nave, mas decidiu não fazer essa observação em um sistema onde muitas pessoas morreram. A B da Liz tinha piorado, é claro, 20 milhões de mortos em seu mundo primário era uma tragédia indescritível, mas Etal sofrerá muitos danos. E havia mais para acontecer na orla, parecia. Então isso não vai acabar por muito tempo. O senador Noor quase gemeu. O representante da orla exterior entendeu as consequências dos fechamentos do hiperespaço, tanto quanto a secretária Lorilia. Esses mundos já foram considerados por alguns para serem remansos, e se você não pudesse nem mesmo viajar para eles, bem, a galáxia continha muitos mundos. Fácil de esquecer um setor inteiro, se necessário. Não sabemos disso, senador, disse Avar. A investigação mal começou. O senador Noor lançou um olhar furioso para Avar. E enquanto isso, Madame Jedi. Ele cuspiu. O pobre povo sitiado da orla exterior, que depende das rotas espaciais para sua existência, se aproxima do caos a cada momento. Já ouvimos relatos de acumulação em vários mundos, e o impacto econômico aumenta a cada dia que passa. Noor apontou para o visor nos restos da Legacy RAM, iluminados e flutuando no espaço. Por que estamos aqui? É uma nave cargueira destruída. O que isso importa? Você precisa sair, descobrir o que aconteceu.
Descubra quem fez isso. Você acredita que o desastre foi deliberado, senador? Elzar perguntou. E um ataque? Noor ergueu as mãos. Que outra conclusão devo tirar? Etal é o coração agrícola da orla exterior. Talvez algum planeta mais longe, na direção do núcleo, ficou com ciúmes dos créditos que fluíam aqui e queria destruir nosso suprimento de comida. Talvez fosse o Selkat, zangado com a perspectiva de o Bacta colocá-los fora do mercado. Tudo que eu sei é que nem a República nem os Jedi estão fazendo de tudo para encontrar o culpado. Você está apenas olhando para o espaço. O que você está fazendo aqui? Você não faz parte do comitê da chanceler. Eu lhe asseguro, senador, este homem nunca está apenas olhando para alguma coisa. Disse Avar. Deixe-me apresentá-lo a Elzar Mann, um cavaleiro Jedi que conheço há muito tempo. Ele esteve presente aqui no sistema durante o desastre. Ele foi fundamental em ajudar os Jedi a prevenir o fragmento de Tibanna de impactar o Sol. Sem sua força, Etal não existiria. Todos nós fizemos nossa parte. Elzar murmurou. Em algum lugar lá dentro, entretanto, ele estava satisfeito que Avar notou. Dezenas de Jedi trabalhando juntos naquele momento final, não, milhares. Na verdade, se o que Avar disse a ele fosse correto, e apesar de tudo isso, ela sabia o que ele, especificamente, tinha feito. Claro. Disse o senador Noor. Agradecemos seus esforços. Mas meu ponto permanece. Estamos ficando sem tempo. Afinal, a preciosa farol estelar da chanceler definha no espaço, esperando para ser colocada online. E se uma emergência atinge isso, hein? Aposto que então vocês finalmente se mexeriam. Elzar Mann estendeu a mão e colocou a mão sobre a boca do senador. Acima de seus dedos, ele podia ver os olhos do homem se arregalar de choque. Shiu. Disse Elzar. Estamos mudando, eu prometo. Só não de maneiras que você possa ver. A força não sente a necessidade de anunciar suas ações. Ela apenas atua. Ele tirou a mão. O senador ficou atordoado em silêncio, que era a ideia o tempo todo. Na verdade, todos os presentes pareciam muito surpresos também. Às vezes, acreditava Elzar, era importante lembrar às pessoas que, não importa o quão importante elas pensassem que elas eram, de fato, apenas pessoas. Ele provavelmente poderia ter alcançado o mesmo objetivo através do truque da mente. A mente de Noor parecia fraca, como a maioria dos políticos, mas Avar absolutamente não aprovaria, e Elzar sabia disso. Normalmente, isso não importaria tanto. Avar Kriss era uma velha amiga íntima, o que significava que eles podiam discordar, até mesmo brigar como um bando de escreeiras, e no final ficar tudo bem. Mas agora, aqui, as coisas eram diferentes. O Conselho colocou Avar no comando da resposta dos Jedi às emergências, devido às suas ações durante o desastre da Legacy. Era uma tarefa enorme, e quem ela escolheu como seu parceiro para a investigação? Ai, nenhum outro além do Cavaleiro Jedi Elzar Mann. Agora, por que ela fez isso? Elzar achava que sabia. Ele e Avar tinham uma história, com certeza, e trabalharam bem juntos, e ele era bom com muitas técnicas da força, incluindo algumas bem obscuras, mas ele não acreditava que nenhuma delas foi a razão. Muitos outros Jedi eram tão qualificados quanto ele. Elzar percebeu que Avar o escolheu porque ir bem nesta missão poderia ajudá-lo a alcançar a única conquista real com a qual ele se importava dentro dos Jedi, tornar-se mestre. Quando você se torna um mestre, você pode prosseguir com seus próprios estudos, avançar através da força em seus próprios termos. Na verdade, o Conselho esperava que os mestres fizessem exatamente isso. Parecia o paraíso, mas um paraíso que até agora permanecia indefinido. Se saindo bem com a investigação da Legacy Han, mostrando ao Conselho que ele poderia ajudar a Ordem com seus objetivos, tanto quanto com seus próprios, poderia fazer uma grande diferença. Em outras palavras, Avar Kriss o escolheu como seu parceiro porque ela estava tentando ajudá-lo, e Elzar não queria dar a ela qualquer motivo para se arrepender da escolha. Então, nenhum truque mental. Bem, a menos que não houvesse outra maneira. Sou bom em antecipar problemas, senador. Disse Avar. Meu colega aqui, Elzar Mann, é bom em soluções. Ele tende a encontrar um caminho único para a maioria dos problemas, caminhos que outras pessoas não conseguem ver. Eu prometo que vamos descobrir isso. Como você disse, nós estamos ficando sem tempo. Ela se virou para olhar mais uma vez para o que restava da Legacy Han. Vejo aqui dois problemas a serem resolvidos. Eles abrangem tudo mais. Primeiro, as emergências. Precisamos garantir que nada como o que aconteceu em Etal e Abedaliz aconteça novamente. Em segundo lugar, precisamos descobrir o que está causando as emergências, que pode ser o que também causou o desastre.
Acredito que esses destroços podem nos ajudar com isso, mas isso é apenas um palpite. Não sou um cientista forense. Mesmo assim, eu sei coisas incríveis que podem ser aprendidas até mesmo com pequenos pedaços de material, se o tipo certo de análise for aplicado. Estamos fazendo isso? Sim. Tenho técnicos do meu departamento examinando os dados e aprendemos mais com cada nova peça que encontramos. Respondeu o secretário Lorilia. Até agora, nada conclusivo, mas pode haver uma maneira fácil de obter uma imagem muito mais clara. Ele gesticulou para uma tela de vídeo na câmara, exibindo um esquema detalhado da Legacy RAM em sua forma original, antes da destruição. Esta classe de transportadora de carga tem um sistema de gravador de voo dedicado, extremamente durável, especificamente endurecido para sobreviver a desastres catastróficos. Isso poderia nos dizer mais sobre o que aconteceu nos momentos finais antes da Legacy RAM desintegrar. Eu pensei nisso também, secretário, mas os droides de montagem ainda não o encontraram. Disse Kevin Tarr, revisando suas anotações. Ele pode já ter surgido em outro lugar ou ainda pode estar no hiperespaço. Impossível dizer. Disse Lorilia. Teremos apenas que esperar e torcer para que seja encontrado. Bem, disse Kevin. Eu tive uma ideia sobre isso. A rede de vigilância que desenvolvi durante o desastre foi projetada para monitorar todo o sistema solar em tempo real e rastrear os destroços o mais próximo possível. Pegar novos fragmentos à medida que emergem do hiperespaço e seguir seus percursos. Isso é o que parecia enquanto estava acontecendo. Ele ergueu seu datapad, acionando sua função de projeção para exibir uma imagem maior do sistema. Linhas longas e finas se teceram através de tal, todos se dirigindo em arcos suavemente curvos em direção aos 3 sóis em seu centro. Há muitos dados aqui, disse Kevin. E quando eu o associar às outras 18 emergências? Ele bateu em seu datapad algumas vezes, e a imagem mudou, agora se expandindo para abranger uma boa seção da orla externa. Mais linhas finas apareceram aqui e ali, 18 conjuntos tos além da expansão mortal original em etal. O meio que forma uma imagem. Eu realmente não tenho ainda. Não tenho poder de processamento. Mas se eu pudesse conseguir droides suficientes, provavelmente os droides de navegação porque eles são bons em calcular rotas do hiperespaço, eu poderia ser capaz de descobrir onde emergências aconteceriam. E se eu pudesse fazer isso, poderíamos chegar à frente deles e talvez encontrar o gravador de voo, se ainda estiver lá fora. Todo mundo ficou em silêncio. Isso é muito impressionante. Elzar disse. Você deveria fazer isso. Kevin encolheu os ombros. Eu gostaria, mas não posso. Por que não? Eu já disse. Preciso de droides. Há droides por toda parte. Pegue aqueles. Disse o senador Noor, apontando para o painel de visualização de droides de montagem. Eu preciso de muitos. Quantos? Se forem os droides de navegação, os modelos mais novos, então, 20 ou 30 mil, talvez. Como eu disse, eles são bons nesse tipo de coisa. Se forem droides normais ou naves mais antigos, muito mais. Tipo 100 mil. E qualquer tipo que usarmos, todos eles teriam que estar ligados entre si para que funcionasse. Um grande problema para resolver. Mais silêncio. A chanceler disse que poderíamos usar todos os recursos, não disse? A Avar disse. Sim, mas dezenas de milhares de droides de navegação, isso é, disse o secretário Lorilia, franzindo os lábios, pensando no problema. Muitos desses modelos são integrados diretamente às naves com as quais trabalham. Eles podem chegar aqui rapidamente, mas alguns teriam que ser, A República não tem tantos, mas talvez pudéssemos adquiri-los dos fabricantes, Você deve começar, disse Elzar. Quanto mais cedo começarmos, mais cedo poderemos estar à frente dessas emergências. Podemos salvar vidas e, idealmente, encontrar o gravador de voo. Avar falou. Tenho pensado em algo que a chanceler disse também. Há pelo menos alguma chance de que esse não seja um problema único, que há algo de errado com o hiperespaço em uma escala maior. Temos alguma ideia de como podemos abordar isso? Não tenho certeza se sei por onde começar. Se você quiser saber sobre o hiperespaço, tenho as pessoas com quem você deve falar, disse o senador Noor. Eles não vivem mais aqui, eles se mudaram para a Orla Média quando a família ficou rica, mas posso apresentá-los. Quem? Elzar disse. O clã Santeca. Eu conheço esse nome. Os garimpeiros? Eles preferem o termo exploradores. Eles são um grupo estranho, mas ninguém sabe mais sobre o hiperespaço do que eles. E se há algo errado, eles provavelmente serão capazes de ajudar. Tudo bem. Disse Avar. Secretária Lorilia,
Você trabalhará na questão dos droides de navegação com Kevin Tarr? Elzar e eu vamos nos encontrar com os Santecas para ver se podemos aprender alguma coisa. Vamos todos manter contato. Como o senador destacou. Ela olhou novamente para o que antes era Legacy RAM. Estamos ficando sem tempo.